E o que aqueles caras faziam em 30 dias, eu comecei a resolver em um mês. Desculpa, em uma semana. Só que eu percebi isso, né? Rapidinho, eu tava criando umas fórmulas ali e tal, de como gerar e resolver. Aí, cara, o que eu vou fazer no resto do tempo agora? Foi bacana, cara, porque assim, no dia que eu tomei a decisão de sair da Context, o presidente na época, né, cara, ele me ligou pra falar, cara, assim, não, o que tá te levando a sair? Meus filhos, tenho 2 meninos, e quando eles nasceram, a gente até tentou ir pra Jundiaí um tempo, mas a logística para crianças pequenas não funcionou, a gente voltou pra São Paulo. É um tema super importante. E em algum momento, segurar um pouco a pressa dos movimentos, né? Porque essa turma é muito acelerada, né? Cara, eu precisava de um abraço. E ele veio, do ponto de vista profissional, ele me deu aquele abraço, aí foi naquela camada, lá o coaching lá atrás, né? Que hoje já deu uma banalizada até. Sim. Onde eu aprendi de fato a estudar, né? Eu sempre cursei escola particular, enfim, e no Cefet, que é uma instituição federal, foi onde de fato eu aprendi a estudar de verdade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 11ª temporada do podcast Conexão Customer. Vocês viram na última temporada, uma temporada especial de comemoração de um ano, viu como é que passou rápido, muitas histórias bacanas, muitas histórias inspiradoras, e eu tô super feliz de dar continuidade nesse projeto e inaugurando esse novo ciclo de ano com 3 convidados super especiais. Uma, e quem tá na câmera ali vindo, acho que eu já conheço, já assisti, mas vocês vão ver um pouquinho, mas não vão saber dela não, vão ter que ir lá atrás ver o dia da gravação dela. E 2 super convidados pra quê? Pra gente estrear com o pé direito a 11ª temporada ou esse novo ciclo de um ano. Então tô super feliz, obrigado de novo a todos que já participaram aqui, as estrelas que participaram, a gente fez a comemoração também, porque o principal aqui é a gente levar um conhecimento para vocês que estão assistindo. Se a gente conseguir esperar 1, 2 pessoas com essas histórias de vida é super bacana, porque a gente costuma falar assim, são grandes executivos, já nasceu assim, ou deu sorte, ou é uma exceção, e vocês perceberam que mais de 100 executivos passaram aqui que não foi sorte, não foi exceção, e tinha muita coisa em comum. Então, vocês vão ver hoje mais 2 grandes exemplos aqui de profissionais de sucesso, que são referência e que vai inspirar muito vocês. Eu já tenho... A gente nem começou ainda, mas pelos bastidores, pelo esquenta aqui, eu já tenho absoluta certeza que tem muita coisa, muita inspiração para vocês. Então, antes de começar, de apresentar os convidados, como sempre, eu quero agradecer os apoiadores que viabilizam a gente levar esse conhecimento para vocês. Então, nessa temporada, 2 novos parceiros. A Charles hoje, eu sou muito fã porque eu utilizo muito a rede Charlie de hospedagem. Eu recomendo para todo mundo, eu tenho vários executivos amigos, porque hoje você está dentro de uma rede, não de hotéis, de flat, então você reserva flat, mas parece que eu estou na minha casa. Altíssimo padrão, tudo digital, com a qualidade e com preço acessível para todo mundo. Então, toda vez que eu venho para São Paulo, no Rio de Janeiro, tem vários locais. Então, efetivamente, eu prefiro, inclusive, ficar na rede Charlie do que ficar no hotel, porque realmente eu me sinto como eu estivesse em casa. Então, obrigado por estar apoiando a gente nessa temporada. E obrigado por estar me ajudando a mais de um ano aqui eu estar em locais realmente onde eu me sinto confortável quando eu venho para São Paulo. Super obrigado. A Plus Media hoje é um BPO de contact center, mas muito mais focado em boutique, numa qualidade, mas focado em operações que precisam de um cuidado especial, de processos diferenciados, para poder entregar, realmente agregar valor ao cliente final em situações críticas que eu preciso de um atendimento, de um relacionamento com o nosso cliente diferente. Então, obrigado, Pluris Media, por estar com a gente aqui também pela primeira vez, esses 2. E agradecer aos nossos super parceiros de sempre. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada e é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Vocês vão ver que um dos convidados aqui também ajudou a Bidu lá no início, a construção. Foi feita através de cases reais, não em cima de tecnologia. Então, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Obrigado aí, Daniel e o Álvaro. A Uso Digital também está com a gente aí já mais 6 temporadas. E hoje é uma das principais empresas do país de comunicação, de plataformas omnichannel, mas não focada em tecnologia. Em si, entregar um resultado utilizando marketing digital.
Então, uma das principais parceiras da Meta no Brasil. Obrigado, André e todo o time da Uso Digital. E os nossos apoiadores, que é a Cliente SA, um portal Cliente SA, Vilnor, obrigado aí por estar apoiando a gente também desde a primeira temporada. E a Podspace, responsável por toda essa produção, essa qualidade que leva para vocês dentro de casa. Então, obrigado por vocês estarem apoiando. Obrigado, Sofia. Sofia na produção ali, ó, essa qualidade é ela que tá mandando lá. Vamos lá? Vamos começar essa brincadeira? Então, antes disso, primeiro, vamos agradecer, Dino. Obrigado por você estar aqui junto comigo novamente. Eu que agradeço. Foi super... O episódio dela foi... Gente, foi quarta temporada? Quarta temporada em julho do ano passado. Em julho. Então, assim, não percam, vão lá. Vou pegar lá a Keila Ortiz, vou pegar o Léo, vocês vão ver lá, mas super obrigado por você ter topado. Agora tá do lado de cá pra gente entrevistar a Esfera, né? Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui. Eu sempre falo pra ti. É muito gostoso. Apoio o seu trabalho. É vibrante estar aqui. É muito bom. Então, em julho eu estive aqui, agora desse outro lado da mesa, para conhecer esses grandes craques aí do mercado. E eu sou a Keila Ortiz, trabalho na área comercial hoje da BMP, Money Plus, na comercialização de base e casa, Bank as a Service, Credit as a Service. E vamos começar. Vambora. Agora, mas é pra gente tentar descobrir. Se a gente sentir que eles estão, assim, querendo esconder o jogo, a gente vai tentar pegar com certeza. Segredo. A gente vai descobrir muita coisa hoje, hein? Olha aí, estão armando aí pra gente. A gente quer descobrir segredo, né? Então, assim, meus amigos, super obrigado. Assim, eu sempre falo aqui, eu gosto de agradecer, acho que todo mundo passou aqui por 2 motivos. Um, pela agenda. Então, a agenda executiva é pesadíssima, então a gente conseguiu. Não, dá pra vir hoje, não dá pra vir, não, já tô remarcando. Mas acho que mais do que a agenda, nem todo mundo tá disposto a abrir coisas do seu lado pessoal pra poder inspirar outras pessoas. Então, acho que isso é super bacana. A gente fala assim, a gente sabe que tem uma história por trás do grande executivo. O executivo é referência, tá em um monte de lugar, mas tem histórias por trás e não foi sorte, não foi exceção. Então, obrigado por vocês terem topado estar aqui, ajustar a agenda e abrir um pouquinho da vida de vocês para esperar muita gente. Então, super, super obrigado. Vamos, para quem já assiste a gente, já sabe que aquela nossa primeira rodada é a única rodada, vocês vão relembrar quem eles são, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só pra galera ver. Acho que eu já conheço eles. Então, só pra galera saber como vocês costumam se apresentar hoje de forma profissional, mas logo depois disso eu não quero saber nada de empresa, a gente vai falar sobre vocês, combinado? Então, mais uma vez, super, super obrigado por vocês terem topado. Vamos por quem primeiro? Vamos lá no Elton. Eu começo, vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. O Wellington gerando aí essas conexões e tem sido realmente muito legal assistir, né, os episódios anteriores e agora fazendo parte aqui, então obrigado a você e a todo o ecossistema. Bom, o Helder LinkedIn, o Helder está na área de atendimento há mais de 20 anos, eu venho de empresas como Aspect, Avaya e hoje na Verint. A Aspect muito ali focada na parte de escador, cobrança, Avaya, o atendimento. E hoje eu digo que a Verint na camada de experiência, né? Cuidando de toda a jornada do atendimento com inteligência artificial, onde hoje eu estou como diretor comercial para o Brasil. Mas o Helder também já trabalhou de porta em porta, vendendo... Depois a gente vai falar mais, né? Já fui cozinheiro e também já cortei grama. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Essa é boa. Multi-skill, né? Bom, lá atrás. Bom, legal. Prazer a todos aí. Wellington, obrigado aí pelo convite. Conseguimos a agenda, né, cara? Depois de várias tentativas aí, conseguimos ajustar a agenda para estar presente aqui. Muito obrigado aí pelo convite. O Wellington é um grande parceiro de muito tempo aí de mercado, né? A gente sempre trocou muita figurinha junto, né? Em busca aí das melhores práticas dentro desse mercado que a gente atua. Mas então eu sou o Carlos Alexandre, eu sou conhecido dentro da Claro, eu estou hoje na Claro, né, já há 15 anos, eu sou conhecido lá como CA, enfim, então normalmente... No mercado também, né? No mercado... Não, é o CA. Então, o CA a gente conhece. Quando falam do CA, enfim, normalmente enfim, se tiver uma preferência, assim que eu gosto, né, de ser chamado. Então estou há 15 anos na Claro, antes da Claro eu comecei a minha carreira... depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas enfim, fiz alguns estágios e tal, mas emprego formal primeiro foi na NET. Depois da NET, eu tive uma necessidade de me aperfeiçoar no mercado de experiência do cliente, né? Nessa parte de segmento do cliente. Então, passei por 3 provedores aí do mercado. Comecei na EDS, depois passei pela Contex, depois pela Teleperformance e depois de ter saído da Teleperformance, ingressei na Claro
há 15 anos atrás, estou aqui até hoje. Boa. Não, mas eu já fiquei assim, ó. Eu fui estagiário, eu trabalhei 15 anos na Clara, fui estagiário, eu tenho 15 anos, cara, só tem... A conta não fecha. Tem 25 anos, tem 25 anos, tem 30. A conta não fecha, né? Tem 30. Fala menos é mais. A conta não fecha. Só tem 25... Quantos anos de idade? 35 anos? 30 anos de idade? 35 anos? Boa. Vamos lá, vamos começar. Eu faço a primeira e você faz a segunda? Pode. Então, assim, antes da primeira também vamos fazer aquela... Vocês já sabem que vou fazer aquela... calma aí, gente, me perdoe. Senão eu vou tomar esporro depois quando chegar em casa lá do meu filho. Não esqueçam de seguir o canal... aperte o sininho, dá o like, porque acabou que passava, assim, um monte de vídeo, só que eu não falava, as pessoas vão assistir, mas esquecem de seguir o canal. Esquece de compartilhar. A visualização é boa, mas marca lá. Não, e depois meu filho falou, mas você não fala, papai, você tem que falar. Então eu tô falando aqui, eu esqueci de falar no início, eu tô relembrando aqui a turma. Então, primeiro uma pergunta que a galera gosta também que eu faça, antes de fazer a primeira pergunta mesmo, que é: como vocês são chamados, fora do mundo corporativo, por amigos? Tem algum apelido, alguma coisa que normalmente que a gente não saiba, assim... Não, é o CA, o Carlos Alexandre... Putz, cara, mas na minha época de escola, em casa, não sei o quê... Todo mundo vai ter que falar. É bom pra fugir, né? Bom, beleza. Eu vou usar, então, duas partes dessa história aí de como eu sou chamado fora do mundo corporativo, né? Vou falar de como é hoje, né? Então, eu moro no interior de São Paulo há 13 anos, né? Enfim, basicamente, nessa trajetória aí, há 13 anos eu estou no interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo, eu sou conhecido como carioca. Então, como eu sou carioca de nascença, estou no interior de São Paulo, e o sotaque acaba entregando muito a gente, né, cara? Então, lá eu sou conhecido como carioca. Há 13 anos que eu moro lá, enfim, a grande maioria das pessoas lá me chamam de carioca. Aí quando vê o vídeo, ela carioca. E aí, na minha vida pregressa de Rio de Janeiro, né, antes de fazer essas migrações de estado, depois a gente vai falar um pouquinho aí dessa trajetória, né? Mas lá no Rio de Janeiro, meu nome é Carlos Alexandre, aí tem uma extensão. O Alexandre virou Xandinho na infância e o Xandinho se transformou em Dinho, né? Então, lá no Rio de Janeiro, dentro do círculo mais familiar e de amigos, assim, mais íntimos, é o Dinho, né? Então, tem o Dinho da vida do Rio de Janeiro e o carioca. Pra carioca pra CA. Hoje vocês vão conhecer o Dinho e o carioca, porque como eles vão conhecer... isso aí. Assim, Carlos Alexandre Ciel, acho que ela falou assim, quem é esse cara? Ninguém vai conhecer. Então a galera vai conhecer o Dinho e o carioca. Agora quero ver o Elton aí. O Helder. Vamos lá, minha avó lia uma revista que se chamava Seleções. Não sei se vocês lembram disso. Era uma revista americana que tinha várias histórias e naquela revista tinha um escalador lá que o nome dele era Elder Roger. Na verdade, era uma abreviação em inglês, né? Para o Roger. E ela colocou o nome do meu pai, Elder, e meu pai colocou meu nome também, Elder. E para me diferenciar do meu pai, lá no Nordeste, filho de uma baiana e de um pernambucano, Marquinho, Juninho, Eldinho. Aí, ó. Então, o Helder, dentro da família, é chamado de Eldinho, né, dos mais próximos. Isso é porque isso é referência a tamanho, né? É isso. Eldinho. Mas é assim, eu volto pro Nordeste até hoje, vejo os amigos lá, os tios, as tias. E no Nordeste, tio e tia é todo mundo, tá? Não é só o tio e a tia. Não precisa ser parente, né? Não precisa ser parente, mas é Eldinho dentro de casa. Mas chama Eldinho ou só Dinho? Eldinho. Eldinho mesmo. Então, Helder e Dinho. Eldinho. Pronto. Fechou. Dupla sertaneja. Boa. A gente tá falando de cantar uma música. Já vou separando. Boa. Legal. Lá vem o El. Aí entra o Dinho. Boa. Não, então assim, já que a gente até falou um pouquinho aqui da origem, vou lá nas perguntas tradicionais, mas daqui a pouco a gente vai para um lado, para o outro, e aquele a gente vai puxando de um lado para o outro. Grandes profissionais da área de relacionamento com clientes, de tecnologia, enfim, de atendimento, experiência. Mas assim, normalmente na infância, até nós somos novos, todos aqui começamos novos, mas lá atrás tinham muitas coisas acontecendo. Hoje em dia, cada 2 anos mudam as profissões, né? Mas lá atrás não tinha tanto isso. O que eu queria ser quando crescer? O que vocês imaginavam na juventude de vocês, no início, assim, na escola? Não, eu vou ser isso, eu olhava na família. Quando vocês imaginavam trabalhar ou os primeiros empregos de vocês, como é que foi, assim, esse início da infância de vocês, pensando e assim, cara, o que eu quero ser quando crescer? Olha, vamos lá.
Eu com 12, 13 anos, eu já estava encantado pela tecnologia, né? Eu sempre gostei muito... eu há 25 anos, há 30 anos atrás, né? Isso, na verdade, era algo que a gente ainda não sabia o que ia vir. Tudo aqui, a gente passou por toda essa transformação. E meu avô, ele tinha um apiário e eu queria comprar um computador. E aí eu pedi, vô, me manda umas latas de mel aí naqueles galões de manteiga, lembra? E ele mandava aquilo ali, eu limpava umas garrafas de água, eu envasava o mel e eu comprei meu primeiro computador assim, fazendo esse envasamento do mel. E eu comprei um 386 da IBM, vocês lembram? Nossa. Com o Windows 3.11. E, cara, comecei a programar, COBOL, tudo aquilo. Então, assim, eu sempre tive muito essa... Isso com quantos anos? 13 anos. Meu pai foi para os Estados Unidos, eu consegui quase todo o dinheiro, ele ainda me ajudou, e aí meu pai trouxe, eu sempre eu me emociono quando eu falo disso, porque eu ganhei aquele 381, eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso que eu quero, trabalhar com tecnologia. Chega a me arrepio, porque foi aquilo, uma bola de basquete, depois que ele me trouxe, não sou do esporte, eu vou falar mais sobre isso, depois também. Você preferiu o computador do que a bola, né? Aquele tela verde, vocês sabem do que eu tô falando. Mas isso eu não sou dessa época, não é da minha. Agora, assim, o que é legal é que, assim, você não ganhou. Não. Você conquistou. Assim, por que esse... Porque, assim, quando a gente olha hoje em dia, a gente fala assim, a gente tem um desafio com os filhos e tudo, cara, aquela briga. Não, o que você tem que fazer pra conquistar? Porque a gente acaba, óbvio, natural, a gente quer sempre dar mais pros filhos que a gente tem. É a lei natural da vida. Mas eu falo assim, cara, não ganhei. Eu peguei aqui, cara, deixa eu ver o que eu consigo fazer, da onde eu consigo ganhar um dinheiro. Da onde surgiu isso? Eu sou filho de um pastor e de uma enfermeira. Nós somos em 3 irmãos, né? Um primeiro, que veio a falecer, mas depois mais 3. Minha mãe teve filhos muito nova, 16, 17 anos. Já estava casando, tendo filhos. Então, assim, você tem que correr atrás, né? Lá atrás. Então, veio daí um pouco desse... Eu tenho que conquistar... dinheiro não era uma coisa... Não tinha, o agrobásico tinha. Tinha tudo que eu... Na verdade, tudo que eu precisava eu tinha. Então, isso era para onde eu vou, o que eu quero. Então, aí veio essa história que eu contei para vocês de que como que eu vou conseguir isso aqui. E aí, conectei com meu avô, que era uma pessoa até bem distante da gente, lá do interior, da Bahia e tal. Minha mãe é da Bahia. Mas ele vai estar sempre marcado comigo nisso aí, porque ele mandava de ônibus essas latas de mel e foi a primeira coisa que eu comecei a gerar uma grana para comprar o meu primeiro computador. Então, assim... e hoje faz parte de mim, eu trabalho com tecnologia, minha vida toda. Eu fiz desenvolvimento de software, mas logo no início eu percebi que a minha área era mais área comercial. Isso aqui tá com pessoas, não desenvolvo, não trabalho mais com isso. Mas, de qualquer forma, foi aí que começou esse... Tem absoluta certeza que o seu avô lá tem orgulho, porque é muito diferente de você pedir e outra coisa, falar, não quero pedir, me manda que eu quero... fazer algo para poder conquistar e é muito mais prazeroso. Imagina ainda como criança, né? Cara, eu fiz isso aqui foi eu que conquistei. Mas tem a sacada. Lá atrás, honestamente, com 12, 13 anos, você tem essa noção do que a gente tá falando hoje? Não, mas assim, foi uma coisa que foi acontecendo, ele mandou, não tinha de onde tirar. Então, você vai... Mas essa sacada de novo, eu não sou filósofo, eu não vou estudar neurocientista... Mas se você fazer... Acho que aqui me ensinou muito o bate-papo aqui, o podcast. E eu estava até separando, uma palestra que eu dei no outro dia. O que a gente aprende com a nossa vida, mesmo que inconsciente. Porque, assim, eu vivi isso na infância. A pessoa acerta no lugar errado. Quando é jogar bola, você tomar uma decisão antes, mas você não está preparado. Só que você acha que criança, você não tinha isso. Mas, cara, como é que você aprendeu isso? Então, será que tem alguma coisa a ver no seu inconsciente, no seu DNA... Então isso é estudo. Não, e esse incômodo, coisa, né? Esse incômodo do conquistar aquilo. E aí depois, de não ganhar, e aí depois vão vir as próximas partes da nossa conversa. O sair de casa e a evolução até hoje. Então, esse incômodo é o que move. E ele já vem te acompanhando de alguma forma. Mas começa aí. Aí tem os próximos... Né? É bom que o DNA... Vocês vão ouvir aqui, gente. Vamos ver agora do CA. O que move. Mas o que move, não. E o que o teu DNA, você pode estar hoje... Mas o teu DNA tá dentro de você. Não adianta, você não vai mudar, né? Mas e aí? Lá no início, você era o cara que levou... Não, então, assim, diferente do Elton aqui, com 12, 13 anos... Do Helder, perdão. Diferente do Helder aqui, com 12, 13 anos, eu não tinha isso ainda muito claro, né? Enfim, eu sempre... nessa idade, eu ainda curtia muito...
aquelas coisas assim, muito do Rio de Janeiro, né? De jogar bola, soltar pipa e jogar bola de gude, aquelas coisas de infância, que você curte, mas sempre muito antenado, né? Com os estudos. E dentro da minha família, eu tenho um irmão mais velho que entrou na carreira militar, né? Então, a minha inspiração inicial era nessa seguir alguma carreira militar. Foi a minha primeira inspiração. Quando a gente vai ganhando um pouco mais de corpo, né, enfim, de maturidade, eu comecei a ter muito interesse por uma parte de eletrônica, aquelas coisas de manutenção de TV, rádio. Então, eu comecei muito a ir por essa linha, né? E aí, este negócio, em algum momento da minha vida, me deu um objetivo, né, de traçar um objetivo. Então, foi quando eu, lá no Rio de Janeiro, fiz um curso de eletrônica lá pelo Cefet. A minha formação de segundo grau foi no Cefet, lá do Rio de Janeiro. E eu fiz, né? Enfim, na época era vestibular. Eu nem sei como é hoje, né? Mas acho que ainda tem uma prova para entrar. Enfim. Mas era um negócio super concorrido. Eu fiz, assim, sem um pouco de expectativa, assim, de ser aprovado e tal. O curso de eletrônica era o mais concorrido. Enfim, consegui passar, né? Fiz o meu segundo grau com essa especialização em técnico em eletrônica, e foi aí que eu comecei de fato no mercado de trabalho. Mas foi a primeira vez? Você já tinha trabalhado alguma vez antes de entrar lá? Você já tinha trabalhado em alguma coisa com alguém, com a família, alguma coisa ou nada? Não, Wellington, eu sempre tive muita curiosidade, né? Então, TV em casa parou de funcionar, o rádio parou de funcionar, né? Então, eu sempre tive muito essa questão de curiosidade. E aí olhava assim, ia em algum momento levava para consertar, ia vendo a pessoa ali abrir uma televisão naquela época, né? Aquelas TVs de tubo, liquidificador. Aquele tubo. Isso. Então, isso sempre me deu curiosidade. Eu falei, eu queria fazer uma formação técnica. E aí, conheci o Cefet, né? Enfim, que é uma grande referência para mim. Eu sempre falo, assim, que ter estudado no Cefet literalmente mudou o meu patamar de como enxergar estudos. Foi ali, eventualmente, onde eu aprendi de fato a estudar, né? Eu sempre cursei escola particular, enfim, e no Cefet, que é uma instituição federal, foi onde de fato eu aprendi a estudar de verdade. Né? Então, eu comecei nesta formação técnica, e logo depois dali eu comecei com os estágios, né? Do terceiro para o quarto ano já começam os estágios. Então, meu primeiro estágio foi numa empresa do Rio de Janeiro, a Cobra Computadores, era manutenção de micro. Então, comecei nesse negócio, e a minha intenção inicial era fazer carreira nesse segmento, né? Então, vou fazer uma engenharia eletrônica depois, enfim. Só que o curso da vida leva a gente para caminhos, né? Mas é engraçado que nessa época ninguém lá, né, os pais, os irmãos, falaram, não, cara, vem para esse lado de cá, não desiste disso aí. Não, muito pelo contrário, Muito pelo contrário. Meus pais sempre valorizaram muito o estudo, né, cara? Sempre incentivaram muito o estudo. Então, literalmente, assim, a pessoa que eu sou hoje, né, vira clichê, mas a gente deve à nossa família, né, aos nossos pais. Então, meus pais sempre fizeram muito esforço para dar tanto para mim quanto para o meu irmão a melhor condição de estudo possível, enfim. Então, eles sempre incentivaram muito, sempre tive muito apoio, mas sempre também corri muito atrás, né? Enfim, então trabalhei em parte de diversão para fazer uma renda extra, para conseguir ir atrás de coisas que eu queria conquistar, sabe? Enfim, então, num primeiro momento, o meu objetivo era seguir nessa carreira, me tornar engenheiro e tal. E aí, depois que eu comecei que eu fui pro meu segundo estágio, foi na Souza Cruz, no Rio de Janeiro, no Parque Industrial da Souza Cruz, no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho. Eu entrava às 5 horas da manhã, enfim, lá, pegava no turno e fazia Cefet à noite nessa época, enfim. Você começa a criar um pouco de desilusão. Não que foi uma experiência ruim, né? Mas você vê que existem outras possibilidades diferentes daquela que você estava almejando inicialmente. Não, mas calma aí. Não vamos entrar ainda em desilusão. Não, tá bom. Esse ponto é... que bom que você fala isso. Que elas falam assim, quando tá tudo muito perfeito, é bom quando aparecem as coisas de desilusão. Sim. Mas vamos, Keila, manda. Mas vamos lá. Antes de você mandar uma, calma aí. Fala o negócio do parque. O que você fazia no parque de diversão? Cara, você vai assim, trabalhar no parque. Eu fazia de tudo, cara. Assim, eu cuidava dos brinquedos, alocava as pessoas nos brinquedos e tal, enfim. Então fazia aquele de tudo. Aquele que apertava lá do. Ia pra bilheteria, enfim, fazia um pouco de tudo. Que deixava um pouquinho a mais pra essa galera. Exato. Aquele povo ali é chato pra caramba. Acabou o tempo. Acabou aí, a criança ia sair, tava chorando. Eu falei, não, fica aí, dá mais uma volta, dá uma segunda volta, enfim. Então, enfim, sempre.
Boa. Então a gente começou com 13 anos e aqui a gente finalizou a história até aos 20 anos. O que te fez sair do Rio e o que te fez vir para São Paulo? Com aquele computador de 13 anos, você trouxe ele? Como que foi essa ruptura de sair de casa, de essa quebra de laços com a família para seguir a vida de vocês? Bom, qual que foi o gatilho dessa decisão? Vamos lá. Essa inquietude, né, que gerou essa compra aí do primeiro computador. Eu sempre fui um cara mais focado em trazer o resultado, em buscar a conquista, e como eu sempre pensava, como que eu vou conseguir aquilo ali? Nunca fui focado nos esportes, né? Não sou... eu brinco, né? Meus filhos são santistas, meu pai é corintiano, descobri tem 3 anos, né? Porque eu nunca fui, e ele jogava, gostava, mas eu nunca fui focado nos esportes. Então eu sempre fui, como que eu vou fazer tal coisa e trazer o resultado para poder, né, dar o próximo passo? Logo depois que eu conquistei, eu estava ali no computador, comecei a trabalhar 2º grau, eu falei, eu queria... Meus pais muito conservadores em casa, eu falei, eu quero ir para fora, eu quero aprender outro idioma, eu quero sair do Brasil, mas como que eu vou fazer, né? Não tinha o dinheiro e tal. E aí comecei a pesquisar algumas universidades, algumas escolas, e descobri, dentro do nosso ecossistema, uns internatos que ficam, uma rede de internatos, né? Eu sou adventista, sou cristão, e a gente tem tipo boarding schools. Isso é muito um conceito americano, chamam de internato, parece que é reformatório, mas não é. E aí você pode entender ao redor, são lugares que te recebem, são seguros. Eu falei, vou para a Argentina, vou aprender espanhol, depois vou aprender inglês, então eu já pensava nisso, né? Eu queria trabalhar os meus idiomas lá atrás. Bom, consegui ali, falei, pai, você me ajuda com a passagem, fui de ônibus de Recife para Argentina. Caramba, porque não tinha dinheiro para comprar passagem de avião. Sim. Cheguei lá, comecei a fazer, né, o espanhol, fiquei lá 1 ano e meio, comecei a faculdade, muito atrasado, não tinha nada de tecnologia, vendo circuito, placa, e comecei a ficar agoniado, como diz o bom nordestino. Eu falei, não, aqui não vai dar certo para mim. Não tinha como trabalhar na Argentina, na época, não tinha como um moleque trabalhar, né? Falei, não, então aqui já fechei meu espanhol, vou agora para os Estados Unidos. E aí me conectei com um amigo que estava numa universidade lá, fui para lá. Saíram da Argentina para os Estados Unidos. Aí meu pai já me ajudou com a passagem, primeira vez que eu andei de avião, 17 anos, Delta. Aí fui para os Estados Unidos e comecei a minha faculdade, não sabia inglês. Aí eu comecei a trabalhar, foi onde eu comecei a cortar grama. Uma delícia, aqueles carrinhos nos Estados Unidos, né? Vai lá aquelas casas, na universidade. Não, e aí eu comecei a cortar grama, a gente foi contratado lá por uma empresa nas férias, a gente começava a trabalhar, porque estudante podia trabalhar 20 horas e trabalhar dentro da universidade, então era permitido. E a gente começou a cortar grama, e aí a gente sempre conseguia cortar toda a grama e fazer todo o serviço, assim, com 70% do tempo que o cara precisava. Aí começou a sobrar muito tempo. Aí eu falei, quem a gente vai com esse tempo extra? A gente começou a pegar outras casas totalmente por fora, 100% limpo, e aí a gente corria, aí acabou que a gente fazia 50% do trabalho, e 50%, os outros 50% era direto. Fazia direto. Aí, cara, aí eu vi que o negócio, isso aqui dá... Você adorou cortar grama. Meu pai não tinha como ajudar muito. Aí eu saí daí, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, aí eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da cafeteria da escola, onde eu fui virar o chefe da cozinha da escola. Cara, aí acabou. Aí realização junto com o trabalho, né? Ali cozinhando, deixei aquilo ali, não só me trazia um resultado financeiro, que me ajudava na escola, como também me dava a questão da felicidade de estar fazendo aquilo. E aí a coisa começou a ficar mais séria, já estava ali no meio da faculdade, né? Aprendi o inglês, engatei. Mas nesse período você ainda não falava inglês, você foi aprendendo no paralelo. Não, foi aí no paralelo. Todos esses trabalhos. Por que eu trabalhei cortando grama e na cozinha? Porque não precisava do inglês. Era uma questão. E aí eu já sabia o inglês, aí eu fui procurar um trabalho fora da escola que me dava mais resultado. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia na DuPont, né? Eu estava em Fort Worth, isso fica no Texas, perto ali de Dallas, aquela região. Então aí eu já conseguia, né? Naquela época era $5-6 a hora, na DuPont pulou para $15 a hora. Então assim, cara, imagina aquilo lá atrás, o ganho exponencial. Então... Aí eu terminei meus últimos 4 anos trabalhando nesse escritório de advocacia na DuPont, cuidando lá do escritório, a parte de tecnologia, só que num ambiente muito de advocacia, não era muito conectado com a minha realidade. E aí eu terminei a faculdade, né? Ali eu conheci minha esposa também, onde a gente se casou, e por isso que eu voltei para São Paulo, porque ela é paulista. Aí só para conectar a história aí e fechar... Mas eu ainda esperei um pouquinho ela, estava fazendo ali o mestrado, estudando, ficou um tempo no México, a gente ficou entre ali Texas e México.
Mas terminou, a gente sabia que ele ia voltar para casa. E hoje você cozinha para ela? Hoje eu cozinho. Na verdade, eu sempre cozinhei para ela. Não, só pra saber. Pegou ela pelo estômago, foi uma né? adaptação aí, né? Brincando aí com sua pergunta. Uma adaptação, porque ela precisou entender que ela tinha um cara que não só cozinhava, cuidava dela, mas podia também, né? Tomar conta da casa. Então eu gosto muito desse negócio da casa, família, cozinhar. Você conquistou ela pela alimentação, pela cozinha. Eu conquistei ela. Eu conquistei ela nas festas, eu cozinhando. Ela, quem é esse menino que tá cozinhando? Olha. Você tá puxando outras... Não, mas eu fiquei curiosa, né? Pô, não, o cara pensou, não. Pô, quem é aquele bonitão que tá cozinhando? Não, quem é esse cara tá cozinhando, cozinha bem. Mas aí, daí eu voltei pro Brasil, né? Terminei a faculdade e aí tem a transição. Boa. Aí chegou em São Paulo. E cheguei chegou. em São Paulo. Boa. E aí, E por que Nena? sair do Rio de Janeiro? Então, vamos lá. A gente tem uma Abandonar a praia. tem uma trajetória grande aí. Mas, enfim, eu, apesar de ter feito essa formação técnica, né, que eu mencionei, o meu primeiro emprego formal saindo de estágio foi na área, né, na área técnica, que eu fiz uma carreira de pelo menos 7 anos. Lá no Rio de Janeiro. Então, comecei como auxiliar técnico na antiga Globosat, lá no Rio de Janeiro, né? Que era depois virou provedora de conteúdo. Mas na época a gente ia instalar antena parabólica, os redendes dentro dos prédios, fazer o cabeamento, enfim, naquela época lá que iniciou esse segmento de TV por assinatura, né, no Brasil. Então, comecei ali como auxiliar técnico, aí virei técnico, de técnico, enfim, tive algum destaque ali, né, enfim, e aí acabei virando coordenador, né, de campo e fiquei muito tempo como coordenador, gerenciando um time técnico lá no Rio de Janeiro expressivo, né. E acho que é aí que começou a aquecer dentro de mim esse negócio de gente, né, de liderar pessoas, de gerenciar pessoas, de trabalhar com expectativa das pessoas, trabalhar com desenvolvimento das pessoas, né? Então, esta posição inicialmente de liderança, que foi dentro da área técnica, acho que me propiciou essa visão diferente. E na época, lá no Rio de Janeiro, a gente tinha uma interação muito grande da área técnica com a área de atendimento, né, da central de atendimento. Então, fazia muita interface com a área de atendimento. E aí eu comecei a querer conhecer um pouco mais da área. Eu estava sempre presente lá com o pessoal, fazendo interface para viabilizar um atendimento melhor para o cliente, um atendimento de instalação ou de manutenção mais rápido, enfim. E acaba que como eu aproximei muito dessa área, eu acabei tomando uma decisão de fazer uma transição de carreira para a área de atendimento lá no Rio de Janeiro. Ainda era uma estrutura própria, enfim. E aí fiz essa transição e comecei ali a minha carreira em atendimento, né? Nessa parte de atendimento. Então, saindo do segundo grau, né? Nessa transição assim, de carreira, eu acabei indo para um segmento, eu fiz humanas, fiz ciências contábeis na UFRJ, né? Lá no Rio. Eu tive um primo que fez o UFRJ, fez ciências contábeis na UFRJ, e eu virei um outro objetivo que começou a me acender de carreira foi ir para esse segmento mais contábil, né? De me preparar para concurso público, enfim, galgar uma posição num segmento público, enfim, tendo muito esse primo meu lá como espelho, mas essa parte de gente, de gestão, e depois que eu fui para atendimento, enfim, nessa estrutura, eu acho que eu me encontrei. Eu falei, cara, é isto aqui que eu quero fazer. Estava começando o boom lá atrás, né, das empresas de atendimento, 4A, Perfeito. Enfim, Atento, Contex. E eu falei, porra, é isso aí que eu quero para minha carreira. Eu quero me aperfeiçoar e me desenvolver neste negócio, né? E aí, depois de passar um tempo em atendimento, nessa central de atendimento próprio, eu tomei a decisão. Eu queria crescer, queria aprender mais nesse segmento, me especializar. E eu via que dentro da posição que eu tinha, numa estrutura de um call center próprio, eu estava limitado, né? Eu não ia conseguir ali dar um pulo de carreira que eu precisava. Eu comecei a olhar para frente, onde eu quero estar daqui a 5 anos e tal. E aí eu falei, pô, aqui nesta posição não vai me levar onde eu quero chegar. Perfeito. Então, tive uma oportunidade, aí eu saí da central de atendimento da NET, lá no Rio de Janeiro, fui para a EDS. Fiquei alguns meses na EDS, quando eu tive um convite da Contex, né?
E aí fiquei 2 anos e meio na Contex. E aí, na Contex, trabalhei com algumas pessoas que até hoje, para mim, são grande referência assim, nesse segmento, né? E aí uma dessas pessoas, na época lá da Contex, fez uma transição de carreira para Teleperformance, assumiu uma vice-presidência lá e me fez um convite de ir para Teleperformance, né? Tocar uma operação fora do eixo, inclusive Rio-São Paulo, né? Eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fiquei lá 2 anos, depois fiquei mais 1 ano em São Paulo, dentro da Teleperformance. E aí foi quando eu comecei a mudar, né, fazer esse movimento questão da carreira mesmo, de mudança de carreira. Então, saí do Rio, fui para Campo Grande, fiquei 2 anos lá, cuidando de 2 sites que tinham em Campo Grande, mais um em Goiânia. Então, ficava entre Campo Grande e Goiânia, e também em São Paulo, né? Tinha bastante agenda em São Paulo, aqui na matriz da Teleperformance em São Paulo. E aí foram esses 2 anos, assim, onde... Ao final desses 2 anos, né, eu recebi um convite ainda da TP para vir para São Paulo. E aí fiquei 1 ano em São Paulo. E aí tive o convite da NET. Eu estava em São Paulo, minha família que mudou comigo para Campo Grande foi para o Rio de Janeiro. Eu estava numa vida louca de ponte aérea todo final de semana. Enfim, aquela correria estava um pouco sem vida pessoal. E aí surgiu um convite, eu tinha trabalhado com o diretor da NET, que era da NET na época, durante muito tempo, né? A gente criou um laço muito próximo, assim, de relacionamento, e ele me fez um convite para assumir uma posição ainda na NET naquela época, né? Mas mudando o lado da mesa, né? Fornecedor para virar contratante. E eu senti que depois daquele período ali de praticamente 6 anos fora, né, trabalhando nessas 3 empresas, que estava na hora de mudar. Então eu olhei muito, né, um lado pessoal neste momento, mas também como desenvolvimento. Mas foi nesse momento que você trouxe a família. Então, na verdade, você veio pelo lado profissional. Tentou, mas viu que, assim, tinha que ficar aqui em São Paulo e trouxe a família, né? E aí, eu tava em São Paulo sozinho, né? E minha família no Rio. Aí, nesta decisão, pesou muito este cenário, né? Mas também tinha uma proposta muito bacana de uma cadeira com um desafio bacana lá. E aí, eu tomei essa decisão, né? Para estar mais próximo, mas o ônus da decisão foi que depois de 1 ano, né? Eu comecei a cuidar de um projeto dentro da Claro na época, que tinha uma série de aquisições de empresas feitas pela NET naquele período. E aí eu comecei a ficar louco, porque eu saía segunda-feira de casa, voltava sexta, enfim, estava num cenário gigantesco de correria, implantação, enfim. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, no Rio, aí... Voltou de voltar para São Paulo, aí quando eu voltei com a família. Né? Boa. Mas aí antes já que teve bastante mudança pra gente resgatar, mas eu queria resgatar 2 temas de vocês lá, o seguinte. Nesse início de carreira, enfim, trabalhando nos Estados Unidos e via que teve o apoio familiar também, e você que já estava aprendendo e sua família sempre deu um apoio. Se fosse falar assim, na sua rede de amigos, de relacionamento, quando pensasse em alguma coisa profissional, como é que vocês eram reconhecidos pelos amigos familiares assim? Putz, cara, o Helder é o cara que sempre que eu preciso de suporte de tecnologia ou que eu preciso de um apoio relacionado à tecnologia, eu chamo ele. Não, o Dinho é o Carioca. Não, o Dinho ou o Carioca, depende. Porque, né, depende de onde ele Porque está. Uma coisa a gente está assim, eu tô no grupo de amigos. O Elde. Uma coisa é estar no grupo de amigos lá tomando teu chopp, eu conversando, refrigerante, seja o que for. Mas assim, até como uma referência pra gente falar assim, putz, cara, esse cara aqui é um mega profissional, isso aqui, fazer isso, eu precisava de alguma ajuda. Como é que o grupo familiar, ou o grupo de amigos, vocês eram referência sobre o quê? Se você fala assim, se eu chegasse lá atrás e perguntasse assim, para um amigo de vocês ou familiar de vocês, quem é o CA, quem é o Helder quando fala profissionalmente falando? O que você imagina que eles falariam nessa época, lá atrás, nesse período de vocês enfim, que estava começando ali a primeira jornada profissional, vamos dizer assim, não hoje atual, mas no início da jornada profissional. Porque normalmente, quando você vai evoluindo, você vai aprendendo mais, você tomando mais cuidados, até como você é visto, né? Porque muitas vezes são vistos por pessoas que nem te conhecem, mas você toma uns cuidados, mas no início da carreira você tá no gás, você não tá nem muito preocupado com isso. Mas até por ser, novamente, a gente fala muito pouco das coisas boas porque a gente tá tão acelerado. Acabou de ser coisa boa, não, já tá pensando em amanhã. Então, de repente, você deixou muito legado positivo para trás. Vocês lembram dessa época, assim, qual era o legado, como é que as pessoas te reconheciam nesse, o início de jornada profissional?
Lá atrás era o ir e resolver, né? A questão da resiliência e da insistência, né? Com o tempo você vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar mais com isso, mas desde que eu estava, né, falando nos Estados Unidos e para voltar para o Brasil, eu ia voltar porque família estava aqui, minha esposa era paulista, mas eu precisava também de recursos financeiros para continuar nessa minha jornada, né? Então, assim, como que eu ia resolver isso? A escola tinha um plano de vender, que é o porta a porta, né? De vender livros institucionais, devocionais, de porta em porta. Lá nos Estados Unidos essa cultura é muito normal. Desde o cookiezinho, a criança já vai de porta em porta. Não, é para ajudar na escola e tal. E quando você está na faculdade, eles também oferecem isso, claro, livros e tal. E eu falei, eu vou para o Canadá, porque lá eles falavam que no Canadá as pessoas eram muito mais receptivas. Falei, cara, eu vou para lá. Pedi o dinheiro emprestado e tal, me virei, fiquei férias lá. Cara, vendi muito livro, de porta em porta, os bairros são muito divididos, né? Os canadenses brincam que não tem uma cultura canadense porque eles são várias, eles são muito abertos e recebem gente de todo mundo, né? Bairro dos portugueses, dos espanhóis, e assim, cara, paguei a escola e ainda alavanquei para voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu comecei a trabalhar... uma indicação através da doutora Raquel, ela trabalhava na Golden Cross, me indicou para trabalhar na parte de tecnologia do Hospital Santa Catarina, que está ali dentro de uma consultoria que estava lá dentro. Fui trabalhar, aí comecei de novo a questão da insistência e da resiliência, né? Agora dentro de tecnologia. Como que eu vou resolver esse problema aqui? Tinha lá todo um grupo que cuidava dos relatórios, sinistralidade, todo tipo de sinistro. Eram 10 mil vidas ali, o grupo, né, o Santa Catarina. E o que aqueles caras faziam em 30 dias, eu comecei a resolver em um mês. Desculpa, em uma semana. Só que eu percebi isso, né? Rapidinho, estava criando umas fórmulas ali e tal, de como gerar e resolver. Aí, cara, o que eu vou fazer no resto do tempo agora? Né? Como que eu vou fazer essa transição? Então, tinha sempre porque aí eu saí da transição de faculdade, escola, eu estava tentando levantar o dinheiro para me sustentar. Agora eu estava num trabalho, né? Apesar de eu estar lá na Dupont, mas era aquele negócio, 4 anos, trabalhava, estudando, tem um misto. Agora não, eu voltei, é um trabalho, é sustentação. Então, essa resiliência e essa busca de sempre automatizar os processos e reduzir tempo, já começou... Não, mas isso dentro do teu ambiente ali profissional. Mas quem estava fora do teu ambiente profissional conseguia enxergar... Porque, assim... Aqui, quando a gente fala, a gente tá tirando aqui o sobrenome empresarial... Em tecnologia. Até para algumas pessoas te conhecerem... Sim. Porque, assim, gente... Eu tive histórias recentes agora de amigos que o cara, assim... Cara, não sabia que você fazia isso. Mas como assim, cara? A gente se conhece há 20 anos. Você não sabia que... Assim... Que a gente acaba... A gente tá tão assim, ó... Aqui é meu trabalho. E aqui eu não quero falar de trabalho. E de vez em quando o teu ciclo social ou familiar... Tem um monte de coisa que gera. Por exemplo, tem um grande amigo que tá... Enfim, responsável por uma obra gigante aí no país... E contratou recentemente, teve um desafio, contratou recentemente um cara para automação de tubulação, túnel, não sei o que, gasoduto. Meu irmão é engenheiro e faz isso para grandes companhias. E assim, vira e mexe, a gente tava junto lá, em casa, e passou um sufoco para conseguir a pessoa do lado. Por isso que eu perguntei assim, as pessoas fora do ambiente profissional sabiam que o Helder era o cara que, putz, me fala isso aqui que eu vou... Cara, falou com o Helder vai conseguir resolver isso aqui rápido ou não? Isso ficava sempre dentro do mundo só profissional. Vocês conseguiam... Por isso que a minha pergunta foi assim, fora do mundo ali do teu profissional, como é que as pessoas... Qual era o legado? Como é que as pessoas te reconheciam? Se eu fosse perguntar para sua esposa no dia a dia ali, ia falar de um monte de coisa, mas se fosse perguntar ali um amigo de escola de infância ali, o que eles iam falar assim? Putz, cara, mas se eu quisesse contratar o Helder, o que você fala do Helder? O cara pode falar assim, putz, cara, eu conheço ele muito legal, não sei nada do que ele faz. Ou não. Como é que eram vocês dois nesse... Então, eu acho que eu sou, como um bom libriano, né? Eu sou Libra, e como um bom libriano, eu sempre trabalhei e prezei muito pelo equilíbrio, né? Das relações e tal. Então, acho que nesse círculo de amigos, né? E familiares, eu sempre era um cara que era consultado numa questão de conflito. Né, em situações de conflito para ajudar a resolver, conflitos. Né? Churrasco de fim de ano, pau comer depois da madrugada, nego bebe. Ele tá lá amenizando a situação. Ou entre amigos ou familiares. Né? Então, eu sempre carreguei isso muito, é uma característica pessoal, né? E sempre carreguei isso também muito no profissional, que ter decisões equilibradas, né? Ou trabalhar de maneira equilibrada.
né? Então, as pessoas que trabalham comigo até hoje, ou as que me conhecem há muito tempo, sempre falam assim, pô, cara, às vezes a gente tem vergonha quando você dá um expor, porque você não muda o tom de voz, você não, sabe? Então, esse lado conciliatório, né, acho que sempre foi um ponto que a turma da antiga, assim, né, de círculo de amigos e familiares, sempre buscou em mim como uma característica, né? Bom ponto. Eu me conecto com o que você falou, eu entendi. Eu estava muito na linha de tecnologia, do trabalho, como que a gente ajudava, mas você realmente migrou para o lado... eu sempre fui essa sustentação, né? Até hoje, vários amigos ali que passaram por situações sensíveis de conflito, divórcio e tal, às vezes eu sinto que você acaba sendo ali o ombro... procurava. Porque na hora da bagunça, da zoeira, lá no último, eu não tô lá. Isso aí eu não... Mas eu sempre mantenho uma postura que possibilita esse espaço, né? Até hoje em dia. Eu acho que isso é importante. E desde cedo, realmente tinha essa conexão, né? Com a família. Bacana. Então, boa. Qualquer BO ao redor da família, né? Eu sou o mais velho, então já automaticamente já vinha a consulta, sempre vinha às vezes, conversas em paralelo. Legal. Eu prezo por isso até hoje. Então, quer vir para o diálogo... A gente consegue entrar numa camada... Quer resolver? Então deixa eu entender. Agora, esse outro ponto que você citou, cara, também é verdadeiro, né? Enfim, recentemente, num encontro aí com uma turma mais da antiga, assim, né? A gente tava relembrando algumas coisas lá do Rio de Janeiro, que a gente trabalhava na NET, no prédio lá na Barra da Tijuca, né? Então, toda sexta-feira, a gente saía no final do expediente e era churrasco num trailer lá na Barra da Tijuca, né, cara? E eu era o organizador de tudo, né, cara? Então... Sempre eu gostei também dessa parte de organização, enfim. Então, eu era referência lá, enfim. A gente começou com público restrito e o churrasco lá no Rio de Janeiro, né, virou uma referência. Então, cara, não tinha nem espaço, assim, no trailer para todo mundo que queria participar com a gente. Então, fora essa questão conciliatória, essa questão de organizar eventos também. Perguntas que a gente conheceu o DNA? Porque, assim... Quando você começa a falar de lideranças, tem algumas coisas que são inconscientes, não foi estudado. Na hora que eu falo até lá do comercial, você tem que ser uma coisa que seja bom para os dois. Então, se você tem um pouco disso, e é engraçado porque... E aí, para quem está assistindo, gente, só tome cuidado da conciliação, porque, assim, gente, para quem está querendo resolver, você precisa querer resolver, não é querer você tomar lado. Porque eu passei por uma situação agora... Essa semana? Acho que foi agora, sábado. Tá? Então, vocês estão vendo a gravação, pra frente, sábado, enfim, não vou dizer nome, nada disso, que teve uma situação de briga de casal, que, assim, já de, sei lá, acho que 1 ou 2 da manhã, eu levantei da cama, não, porque a ABC deu... Tipo, assim, cara, meu papel, a esposa pra um lado, alguém cuidando, o papel aqui acalmou, tinha criança próxima, envolvida. Cara, depois falou, não, lá, cara, não quero saber lá do que é certo e errado, eu não vi, não sei, não vi nada, assim... Meu papel aqui é calma. Primeiro, eu tenho que acalmou. Primeira coisa da conciliação, assim, cara, calma. Vamos, assim, ninguém alterar, porque qualquer alterado não vai resolver de jeito... Todo mundo tem a sua razão, Todo mundo tem a sua... Calma, não sei, eu não vi. Porque uma coisa você viu, assistiu, não viu. Porque as pessoas acabam, não. Porque fulano foi... Aí as pessoas começam a querer ver lado. Não teve um problema lá. Calma, assim, antes de ter o lado, você primeiro precisa... Se ninguém parar pra acalmar e depois cada um refletir, cara, na hora do calor não se resolve. E não tinha nada a ver com a história, mas assim... E fiquei até 3, 4 horas da manhã, até a pessoa ir embora, lá depois... No dia seguinte vocês conversam. Mas acho que esse é um tema importante, que as relações humanas, as pessoas, de novo, são pessoas que você, na hora do estresse, você vai falar coisa errada, na hora do estresse você fala sem pensar, você não tem. Então, quando vocês falam que são 2 pessoas conciliadoras, acho que esse é um cuidado muito grande que... Muitas vezes as pessoas acham que, tem que entrar para resolver. Cara, não necessariamente você vai resolver naquele momento. A resolução é falar o seguinte... Calma. Relaxa, respira e amanhã vamos... Essa situação aí foi no after da Madonna lá, né? No sábado lá foi o after da Madonna. Nem sei se era no dia da Madonna, era, né? Mas, ó, você é sábado, é verdade, é verdade. Mas, Wellington, mas o que acontece é que com o tempo, né? Onde nós, né, com o tempo, maturidade e nas interações que a gente tem, as decisões começam a ficar não só mais complexas, mas elas começam a impactar, né? Não só as pessoas, o ecossistema, os negócios. Sim. E às vezes, nesse mesmo contexto que você teve pessoal, isso, né, você transpondo isso para o contexto profissional, tem horas que você não vai ter que tomar um partido e tomar uma decisão. E às vezes isso é uma coisa muito pessoal, que você sabe e não pode nem compartilhar. Mas uma coisa eu sempre vou acreditar.
Se houver a conexão, se houver o trabalho pessoal, né, esse trabalho é desenvolvido, aí a coisa começa a ficar muito mais, muito mais interessante, porque não existe felicidade no trabalho ou no pessoal sem a conexão. Relacionamento pessoal tem que ter a conexão. Relacionamento profissional tem que ter a conexão também. E o respeito. De que, cara, não concordo. Isso aí, eu tenho amigos, cara, amigos ateus, amigos que vieram pra mim e falaram, cara, conheci outra mulher, tal, não sei o quê, não quero de você. Eu falei, cara, cara, como que eu posso te ajudar? Entendeu? Como que eu posso te ajudar? A minha esposa pode ajudar também, se precisar. Vamos sair os 4 para tentar revidar um negócio. No profissional é a mesma coisa, né? Como que eu posso te ajudar? Mas, de novo, no final do dia somos seres humanos, tomamos nossas decisões, mas a conexão tem que ser verdadeira. E trazendo esse perfil de vocês, e lá no início da carreira, quando vocês decidiram, vou por esse caminho, quando vocês se depararam pela primeira vez com a liderança, vocês sendo líder, conta uma história que deu certo como líder e uma história que não deu tanto errado, certo, mesmo com esse perfil que entende os dois lados, tenta entender, mas às vezes dá certo, às vezes não dá certo esse perfil. Contem um pouco o que vocês vivenciaram como líderes. Não, tá bom. Posso começar aqui? Pode. Bom, legal. Eu acho que tem uma história bacana, né? Enfim, quando a gente vira líder, e eu virei líder do dia pra noite, né? Naquele período, sei lá, pensando em 20 anos atrás. Velha história, dorme. Depois era a conta, né? Aquela conta de 7 anos, 20 estágio anos. mais 15 no... Eu dormi técnico, literalmente acordei coordenador, né? Então não tinha uma preparação, né? Mas de fato, assim, eu já era enxergado pelo time na época como uma referência positiva por uma série de aspectos, né? Enfim, mas saindo desse trabalho técnico, eu vou contar uma história que foi, acho que onde eu amadureci de fato, assim, e tive muita oportunidade de desenvolver o meu trabalho de liderança, que foi na Context, né? Quando eu saí da EDS e migrei para a Context, acho que foi a grande escola para todo mundo, né? Desse segmento, enfim. Então, lá também fui 7 anos. Eu sou extremamente agradecido e honrado, né? Demais, assim, de ter passado por lá, de ter conhecido pessoas fantásticas lá, que eu carrego até hoje na minha vida pessoal e profissional. E lá eu tive muita oportunidade porque, de uma forma ou de outra, eles nos preparavam, né? A gente tinha um trabalho de preparação, muita coisa se aprendia na prática, né? E não é diferente hoje, enfim. E lá a gente montou um time, assim, extremamente coeso, né? Na operação. Eu trabalhava lá em Niterói inicialmente, mas apoiava muito uma operação que nós tínhamos também em São Paulo. Mas a gente montou um sentimento, assim, uma estrutura e um atendimento, assim, na época no Rio de Janeiro, lá em Niterói, que virou uma referência muito positiva dentro da Context. E as pessoas chegavam lá, enfim, a gente fez um trabalho de desenvolvimento de líderes, de coordenadores, de supervisores nessa operação. O pessoal de outros sites, de outros estados, iam lá para conhecer como é que funcionava a nossa operação, né? E foi uma referência assim, muito grande, né? Até hoje a gente tem muita conexão assim, com as pessoas que passaram por lá. Até hoje, assim, nas redes sociais, algumas pessoas que a gente perdeu um pouco de contato, às vezes acha e fala, caramba, cara, que legal, enfim... sou extremamente grato a você pelo trabalho lá de trás, você mudou minha vida, você mudou... Sabe esses depoimentos, assim, de... que você faz um trabalho, assim, sem esperar ter devolutivas, assim, né? Eu digo até de forma natural. Então, acho que esse trabalho... de fato, assim, esse, assim, foi uma grande referência. Eu digo que foi bacana, cara, porque, assim, no dia que eu tomei a decisão de sair da Context, o presidente, na época, né, cara, ele me ligou para falar, cara, assim, por que tá te levando a sair? O que você... Sabe, assim, Então, isso, de uma forma ou de outra, né, cara, é um feedback de que foi um trabalho, assim, muito bacana que a gente desenvolveu lá. E vários líderes que trabalharam comigo nesse período, eu olho hoje para o mercado e um é diretor aqui, o outro é gerente sênior ali, o outro... Enfim, então, foram pessoas, de fato, assim, que se desenvolveram bacana, de uma forma bem bacana. Eu vou falar um trabalho que não deu certo, né? Enfim, e aí já vou citar a experiência desses 15 anos aqui de Claro.
Nesses 15 anos de Claro, a gente foi assumindo algumas estruturas, né, pelo próprio processo ali que aconteceu de aglutinação das empresas, né, enfim, de Embratel, NET e Claro. A gente foi recebendo pessoas de vários times diferentes, né, e, enfim, teve um profissional nessa trajetória aí que a gente eu apostei de permanecer assim no time para fazer um trabalho. Eu sabia que tinha um desenvolvimento, né, para ser feito ali com ele, que ele tinha alguns gaps. E esse trabalho a gente acabou não conseguindo ter sucesso, né? Então, eu acabei tendo que demitir, era um gerente, né, na época. Enfim, quando você demite, né, um profissional com uma senioridade, né, que ele tinha, enfim, por uma série de coisas, enfim, que não cabe aqui destacar, mas você como líder se sente, né, enfim, que assim, você falhou, né, enfim, também no trabalho de desenvolvimento. Você deveria fazer um trabalho de desenvolvimento, mas por N problemas você não dedicou o tempo necessário para poder ajudar nesse... Ou não identificou antes que a pessoa não estava conectada. Não estava conectada ao ou preparada também. Mas isso acontece. Mas isso acontece. Acho que mais para erro, para aprendizado, né? Porque a gente erra. Eu tive vários casos que assim, putz, cara, eu deveria ter dedicado mais tempo, deveria ter escutado um pouquinho mais. A conexão, que às vezes não dá tempo de fazer essa conexão. Porque você fica assim, momentos gente, dia a dia, operação, eu gosto de falar que é buraco negro, dia a dia te consome. Se você não parar para poder... Depois de muito tempo, eu aprendi com um supervisor de uma operação. Eu cheguei lá e falei, por que essa equipe desse cara aqui sempre tá mais conectada? Eu falei assim, eu tenho uma rotina de sentar com o cara uma meia hora com cada um do meu time, meia horinha no mês. Os caras já são combinados. Eles já sabem que vai conversar comigo. Eu falo assim, por que todo mundo não faz? O dia a dia é complicado. Cara, meia horinha no mês. Ele mostrou a planilhazinha... E até o cara, como colaborador dele, já sabe que, putz, eu não tô legal, independente do que acontecer, eu sei que eu vou ter a meia horinha com aquele cara lá na ponta. Então tem um tema que a gente acaba falando muito que o tempo não dá. Putz, cara. Dá. É um aprendizado nosso organizado. Prioridade, né? É questão de prioridade. Bom ponto. Bom, e seguindo com a minha história, né? A última aí foi consultoria no Santa Catarina, onde eu estava fazendo um trabalho mais de sustentação, tecnologia, né? Eu vim do mundo ali de desenvolvimento, automatizei os processos, melhorei, como eu falei para vocês, só que aquilo começou a ficar mais rotina. Estava muito fácil, né? E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Gorski. Ele já esteve aqui já. Já, o Gorski esteve aqui. Conversando com vocês, ele me fez um convite para vir para a Aspect, na época, onde eu, por conta do meu histórico ali, de ter aprendido espanhol, inglês, estava no mundo de tecnologia, ele falou, cara, vem para cá, vem me ajudar na base instalada da América Latina. Então, a gente começou a trabalhar sustentando os comerciais da América Latina. Então, aí já o horizonte expandiu, comecei a ver que eu conseguia fazer muito mais e aí foram 14 anos onde eu desenvolvi ali a parte de sustentação, depois trabalhei com o crescimento da América Latina, com Unisul, marketing, passei para a área de canais, né? Atuava muito com canais ali, a empresa. E nos últimos anos, que é onde entra a parte da liderança, nos últimos anos eu assumi a posição. E as pessoas que estavam comigo eram pessoas até com mais senioridade do que eu ali. Então, imagina. Isso é um bom ponto. Esses são erros, isso são situações comuns que acabam acontecendo. Ações que eu tomei ali foram muito claras naqueles últimos anos. Não dá mais para ligar para a mãe e falar, mãe, o que eu faço? É complexo. Verdade. E tinha um contexto por trás de que nesses últimos anos, nesses 13, 14, a empresa estava passando por um processo de um fundo adquirir a Aspect. Então, já tinha passado por um Chapter 11, então você já vinha naquele momento, você sabia que ia acontecer, já estava acompanhando a liderança, e ainda tinha essa questão das pessoas, né? Então, os passos principais é a conexão do tempo, de dedicar o tempo para conhecer quem cada um é. Isso não necessariamente vai ajudar a resolver o problema, mas vai ser uma coisa... tendo que desligar ou não, receber aquele Excel com a lista, ter que tomar decisão. Aí a coisa começa a bater a realidade, né? Cheguei a buscar uma consultoria para me ajudar. O que eu faço, né, como indivíduo, né? Uma consultoria. Legal. Não, eu busquei uma consultoria... Para te ajudar como indivíduo, não é minha empresa. Como indivíduo, né? Legal. Na época ali, o escritório na WTC,
E ali na Berrini, do outro lado, tinham várias consultorias. Até hoje deve ter a Career... Atualmente são, como é que são as mentorias? A Career Center, onde eu fui assignado ali a Cris, uma alemãzona, quase. Eu falei, ótimo, é isso que eu preciso. Alguém que está fora do meu contexto, mas consegue me dar essa visão. Boa. Isso me fez perceber, através dessa consultoria que eu, Helder, né, pessoa física, busquei naquele momento, né, assumindo pessoas com mais senioridade, a empresa sabia que ia ser adquirida por um fundo, a gente ia passar por uma transição, mas ali eu aprendi que eu estava muito bem. E que eu, não só do ponto de vista humano, com pessoas, da forma que eu buscava, porque tinha coisas que eu não ia resolver. Aquela transição, ela ia acontecer independente do Helder ou não. As pessoas iam querer ficar ou não, independente de eu tratar bem, designar, cada um tem o seu papel muito claro. Então, aquilo tirou um peso das costas e eu voltei para focar nas pessoas, no processo. E hoje eu olho para trás, cara, assim, é muita coisa, é um turbilhão, né? E você ali... Eu lembro da minha mãe, tipo, a gente nas férias, ela com foto da família. Ó, isso aqui é tua família, viu? Uma batida na mesa aí. Aqui, tá, não falei que a gente vai? Opa, maneiro. Foto da gente. Ó, isso aqui é tua família. Final de ano, fechamento de coro, imagina. Ó, isso aqui, ó, é tua família. Eu me lembro claramente disso. Eu falei, não, eu não sou esse cara, mas agora... eu preciso focar, né? Na praia, com a família, mas assim, fechamento... Não, mas acho que esse é um exemplo legal que as pessoas às vezes confundem o que ouve. Cuidado com o que se ouve na internet, cuidado com o que se ouve enfim, acho que a grande maioria é perfeito, mas algumas palestras que, o mundo tem que equilibrar. Gente, tem hora que vai desequilibrar. O equilíbrio não quer dizer que tem que estar sempre assim. Tem hora que vai ser isso aqui... E depois volta. E tem hora que, agora deixa eu recuperar um pouquinho aqui. É porque as pessoas... Cara, isso aqui não tem jeito, cara. Vai ter que ficar aqui uma semana lá. Mas depois eu equilibro. É só saber... Uma coisa é quando a pessoa só fica assim. Aí tudo bem. Porque senão as pessoas não, tem que ser equilibrado. Não, agora eu não consigo fazer. Então tem que tomar esses cuidados. Mas o que teve de erro, assim, alguma situação? Não, e tem a cerejinha do bolo, né? Ali que na finalização, nos últimos anos, uma outra pessoa que já veio aqui também, né? De repente chega um francês... lá nessa transição, né, para assumir a posição, e depois ele acabou assumindo a América Latina, em toda essa tensão que estava acontecendo. Aí chegou um cara, eu lembro hoje, na salinha para fazer a entrevista dele, né? Ele veio para ser o presidente, depois acabou virando o vice-presidente da região. Tava o RH, o jurídico, eu acabei participando ali da reunião também. E aí as perguntas tradicionais, né? Fala um pouco de você, não sei o quê. E ele, super natural. O que vocês pesquisaram sobre mim? É o Lohan. O Lohan também já veio aqui. O que vocês escutaram, acho que é um texto da história do Lohan. Dá para fazer outro do Lohan, viu? Do ponto de vista humano, como pessoa e de sustentação. Cara, eu precisava de um abraço. E ele veio, do ponto de vista profissional, ele me deu aquele abraço. Aí foi naquela camada, lá o coaching lá atrás, né? Que hoje já deu uma banalizada até, mas o cara, faça isso aqui, deu algumas passos para poder trazer a sanidade de volta. Então, assim, ele foi a cereja do bolo. Que boa. Na minha vida, naquele momento, ele assumiu a vice-presidência da região, eu estava com ele e, assim, agradecido pela vida, que foi esse primeiro momento, para não ter cometido nenhuma merda, sabe? Como você falou, do lado... Se for falar erro de líder, nossa, a gente tem lista. Mas assim, só aproveitar que você falou do Lohan, antes da Keila mandar mais uma, assim, vocês já ajudaram muita gente, ajudaram famílias, ajudaram... Quem são as pessoas que mais ajudaram você, ou a pessoa que você fala assim, porra, essa pessoa... Cara, quando eu precisei... me ajudou, seja... Enfim, o que for, uma ou duas. Como referência, o outro fala assim... isso aqui me ajudou em determinado momento da minha vida, a situação que conseguiu me botar no trilho, ou conseguiu me dar uma força, enfim, seja o que for. Porque acho que gente, é natural você ter... Eu já tive gente que me ajudou, gente do time que me ajudou, gente em cima que me ajudou, gente pai, gente que, assim, conhecia a recente... Tem N's, né? Mas você lembra, assim, de uma pessoa, uma ou duas, enfim, que fala assim... Cara, em algum momento não tão profissional, numa consultoria que você foi buscar, mas que... te deu uma ajuda no momento que, assim, de repente você nem esperava, ou que conseguiu abrir um pouquinho a mente e a vida de vocês? Eu vou falar... Porque tem uma lista, né? Mas assim, é difícil você... Você tá falando, mas a lista já você tentar pegar, assim, momento chave... Quem veio na cabeça Mas quem veio na cabeça de você, assim, porque teve um momento chave... Não, assim, acho que tem várias pessoas, né? A gente pode remontar lá num primeiro apoio dos pais direto, né? Mas eu acho que em transição de carreira, enfim, eu destacaria, assim, o apoio que eu tive... da minha esposa. Legal. Então, acho que ela foi fundamental, assim, no meu processo de amadurecimento, de crescimento profissional,
Porque nós acabamos fazendo muitas mudanças de localidade, de estados, né, cara? Então, em algum momento da vida profissional, neste primeiro momento, quando eu tomei a decisão de sair do Rio de Janeiro e ir lá para o Mato Grosso do Sul, cara, em Campo Grande, nunca tinha ido lá, ela teve que abrir mão em algum momento da carreira profissional dela, naquele momento, para financiar, né, ou para investir na minha carreira. Perfeito, né? perfeito. Então, quando eu recebi a proposta, né, que foi, enfim, de um cara que eu carrego até hoje como referência para esse trabalho, cara, assim, eu pensei muito e muito do lado pessoal, porque se eu fosse egoísta, né, olhando a minha carreira, eu aceitaria, porque o desafio era bacana, o pacote que foi colocado para mudança foi bacana. Só que, pô, eu tinha uma família, né? Tinha minha esposa, tinha a carreira profissional dela e tal. E quando eu compartilhei com ela, né, o desafio, ela falou, vambora. Legal. Então, isso deu uma segurança grande, assim, para fazer o movimento, para aceitar o desafio, para fazer o movimento e tal. Enfim, então tem, de fato, uma série de pessoas, seja do lado pessoal, seja de referências profissionais que a gente carrega, né, Helder, assim, na nossa vida. Você acabou de citar uma pessoa que foi super importante para você aqui, mas escolhendo uma, como foi no momento que era um momento enfim, extremamente... eu destacaria ela sem sombra de dúvida. Importante. Perfeito. Mas o do profissional está muito claro, né? Mas quando você vem para esse âmbito de sustentação dentro de casa, né? Eu agradeço a Deus e agradeço a minha esposa. Eu conheci ela com 17 anos lá nos Estados Unidos, né? A gente noivou, casou, voltou, já estamos há 25, 26 anos juntos já. E tivemos filhos cedo, né? Logo cedo, eu tenho um filho já vai fazer 18 anos, o outro com 15, já está fora de casa, inclusive mora em Gramado, está lá, cuidando lá da toda a situação que está acontecendo. O outro agora já querendo sair de casa, fazer intercâmbio com 15 anos. Então, muito cedo isso aconteceu. Então, lá atrás, essa tomada de decisão tem que ser em conjunto. Sim, né? Da mesma coisa, né? Carolina, te amo. Boa. Carol, ela é uma educadora, né? Então ela sempre prezou muito pela comunicação clara, e ela sempre me fala isso. É difícil às vezes, né? Mas vamos fazer um plano. Tá bom, você vai focar nas crianças até um momento, não tem problema, a gente trabalha junto. E aí foi essa sustentação que me trouxe a sanidade para poder manter o outro lado, né? E às vezes, como eu te disse, minha mãe virar e falar, isso aqui é tua família, ó. E todos os estresses que existem, né? Pô, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Mas a base está ali, firmada. E ela é isso. Legal, bacana. Agora sim, estou nos Estados Unidos e foi... Não, deixa eu casar com uma brasileira. Vou casar com a brasileira. Mas eu queria voltar pro Brasil. A família, da família. Nunca tive vontade de ficar lá, então acho que... Mas não tinha vontade? Não, deixa eu trazer uma americana. Não. Vou ficar com a brasileira. Conectando o perfil de vocês, você muito com esse inconformismo. Vou fazer a grama com 50% do tempo, no hospital. Você sempre está inconformado. não sei se eu sou um bom líder, vou contratar alguém de fora para falar o que devo fazer. Você sempre é inconformado e sempre buscando mais. Você, de pessoas, com esse respeito às pessoas, fazendo essa conexão. Como trazer esse perfil para o mundo de CX, onde a gente se conecta com todas as áreas da empresa? Onde muitas vezes a gente está com um objetivo focado ao cliente, mas eu dependo dessa área e dessa área, e convencer para que todos estejam com o mesmo objetivo, com foco na satisfação do cliente. Como usar esse perfil de vocês, com o modelo de liderança de vocês, para convencer as outras áreas, as áreas pessoa de apoio. Com pessoa, né? Como é que assim, quem é o Eldinho e o Dinho, para poder o que vem do Dinho e do Eldinho, para você conseguir se relacionar com as pessoas, porque essa coisa de separar, de novo, a gente aqui quer saber do lado pessoal, mas não é aquela coisa, vou separar o CNPJ e assim, do CPF, você tá no dia a dia, mas esse DNA consegue ajudar nessa interação com todo mundo, né? E aí? Eu sempre... eu falei da última, fala. Tá bom. A gente tá fazendo... Vai lá. Tá. Não, então, relacionamento é tudo, né? Então, sem sombra de dúvida, investir em relacionamento com as áreas é fundamental. Mas mais que investir em relacionamento, quando a gente fala de experiência do cliente, né? Em algum momento tem um lado que a gente precisa conciliar o romantismo, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, com a vida real. Então, mais do que o relacionamento, é entender os desafios que as outras áreas têm, né? E como é que a gente ajuda
através de um trabalho de experiência do cliente, a chegar naqueles objetivos que aquelas áreas, né, que determinadas áreas possuem. Então, eu acho que assim, é muito falar aqui de empatia, né? Não se colocar no lugar do outro, mas se colocar ao lado do outro, né? Então, se eu preciso de um negócio aqui, preciso de uma ajuda, como é que eu me coloco ali do lado daquela área que tem desafios em algum momento que são diferentes num primeiro momento do meu, mas que lá na frente convergem porque, né, todos nós trabalhamos para melhorar a experiência do cliente. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? É ter esse lado de empatia, desenvolver esse lado de empatia, de relacionamento, entendendo os desafios daquela pessoa, daquela área, para ver como é que como é que a gente consegue juntos convergir, né, nos desafios que são comuns, que é melhorar a experiência do cliente. E eu tenho uma frase, né, que eu carrego, que eu aprendi assim, ao longo do tempo nesse mercado, apesar de ter esse lado muito de pessoas, né, que de fato eu me orgulho muito. Eu tenho uma frase que eu digo que assim: esforço comove e resultado convence, né? Então, é uma frase que eu carrego sempre comigo, porque não adianta, assim, você amar pessoas, gostar de pessoas, se esforçar ao máximo para satisfazer as expectativas das pessoas ou se esforçar ao máximo para entregar um determinado resultado que a empresa precisa, que as pessoas precisam, e ele não acontecer. Perfeito. Né? Então, tem que ter resultado no final das contas, né? Então, não adianta ter esforço sem resultado, né? Então, eu sempre falo assim: esforço comove e resultado convence. Perfeito. Eu gostei também da empatia que você falou. Não é se colocar no lugar do outro, estar do lado. Do lado. Não, gente, vamos lá. Não existe colocar no lugar do outro. Não existe. É isso. As pessoas têm uma história de vida diferente. As pessoas pegam lá um metrô, um trem longe, ou tem um mega problema familiar do dia seguinte. Gente, aí é a diversidade na sua vida real. Você tem uma história de vida, tem outra, você não vai conseguir. Você pode ficar do lado, você pode entender como é que é melhor, mas você não vai conseguir porque você não teve a vida. Cara, quer ver um daquela exemplo pessoa mega atual? Olha a catástrofe no Rio Grande do Sul. É isso. Por mais que a gente seja empático com as pessoas lá, A gente não Mas vive, não é você que tá vivendo aquilo. não somos nós. Eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa. consegue ajudar você. Que tá ali com aquele negócio. Agora, eu consigo me colocar do lado, sentir a dor, né, que as pessoas estão sentindo, e ver como ajudar, né? Enfim. Tá perfeito. Boa, ótimo ponto. Bom, eu com o olhar de fornecedor de tecnologia, né, eu sempre atuei em empresas que forneciam uma solução americanas, né? Então, você tem muito todas as empresas, mas as empresas americanas têm muita questão de compliance, processo para tudo, né, para você resolver. Então, eu fui muito acabei caminhando esse caminho de, né, automatizar, entender os processos. E hoje, o que acontece? Eu vejo, dentro da Verint, você tem soluções que facilitam essa experiência da interação, né, das empresas com seus clientes, né, como fornecedor. Mas interno também, até para essa coisa com venda, interno, pré-venda, financeiro. Áreas. Porque no final do dia, né, fornecedor, empresas e clientes são todas pessoas, têm os seus desafios, é o que você acabou de citar aqui, Wellington. E como que você conecta toda essa jornada dentro do negócio, né? Desde uma retenção até uma transição, um mapeamento, entender, guiar ali o cara no atendimento, né? O coaching, depois a finalização, trazer todo... Então, hoje a gente tem toda uma automatização que é real, né? Por trás existe um legado que está se transformando, né? Se olhar para as grandes empresas, grandes instituições, tem grandes legados que ainda vão levar um tempo, né, para fazer essa automação e essa transição. Mas eu acredito que essa automação, que vai melhorar essa interação e essa experiência, né, das empresas com seus clientes, né, a gente já está começando a ver esses resultados. E isso, na verdade, o profissional, ele acaba trazendo um tempo para poder você investir mais em outras coisas que você gosta, né, que vai trazer resultado para a tua vida. Não, mas assim, o que quer ver assim, por exemplo, o que acontece que já havia acontecendo de novo indo pro lado pessoa a pessoa. Putz, o cara lá do delivery, mas o cara que vendeu isso, mas cara, a gente não era para ter falado isso. O cara do financeiro, o teu cliente está numa crise, mas o cara do financeiro, como é que é essa relação pessoal entre as áreas internas, nem do processo do cliente final, assim. Porque é óbvio que no final você quer entregar uma experiência melhor para o cliente, mas cada um tem uma função ali interno e que muitas das vezes, já participei de algumas reuniões que assim, no meio da reunião, o cara, não, mas você, mas assim, gente, calma, vamos... Óbvio que a gente tinha uma liberdade, assim, não foi um problema porque existia uma liberdade também comigo para poder falar e porque a gente queria resolver. Mas que internamente...
Cara, mas por que você não falou comigo? Não, mas eu falo contigo, mas você não entrega. Não, mas isso aqui tinha um drive financeiro, mas por que a gente não puxou de uma área de pay? Então tinha algumas coisas que volta no tema de comunicação. Ali estava muito claro que não entenderam o problema como um todo, a comunicação chegou, seja lá o que for. Como é que era isso dentro? Porque isso já acontece no dia a dia do contratante, no dia a dia, imagina, do fornecedor, com uma cabeça americana que é diferente de algumas culturas nacionais de, inclusive, degradação de preço, a gente sabe. Mas, enfim, nesse lado, pessoa por pessoa, dentro da companhia, você teve alguma situação para ter uma fluidez, e aí não estou falando nem de processo de automação. Porque, de novo, são pessoas... eu sempre falo para amigos que, assim, cara, qualquer coisa que você quer fazer de negócio, ver quem é a pessoa, por exemplo. Tem um parceiro, enfim, sou conselheiro lá da Dev Media, a gente tem alguns projetos que a gente está fazendo aí com empresas privadas e públicas. Toda vez que a gente vai marcar reunião, fala, me manda o nome, dá o LinkedIn desse cara. Não, me pega o nome, que eu preciso saber se eu conheço alguém que conhece esse cara, se eu conheço, para poder saber o seguinte, me diz quem é essa pessoa, o que ele precisa. Me diz o que está acontecendo primeiro com a pessoa física, porque o cara da área, seja lá o que for, tá, mas o que você como pessoa primeiro, por que isso é importante para você? O que está aqui atrelado? Depois vamos discutir o contexto. Porque muitas vezes o cara fica olhando aqui o projeto, mas não esquece as pessoas que estão envolvidas nisso. Porque assim, você como pessoas que na vida real já são buscadas para ajudar nesses conflitos, e acho que a pergunta daquele foi muito boa para isso, porque esse é um tipo de conflito que acontece o tempo todo e muitas das vezes as pessoas ficam focadas na entrega na empresa e param de olhar assim, cara, o que está acontecendo? Eu já tive situações que, assim, o cara estava interagindo comigo, o cara tá com, assim, o cara já estava uns 3 meses que, assim, a arma estava na cabeça do cara. Há 3 meses. Aí, assim, e depois por outros intermédios eu descobri e a gente foi almoçar e pro cara desabafar um pouco e ver, assim, como é que eu ajudo, porque, assim, o cara tava, assim, sabe aquela coisa que todo mundo, assim, cara, esse cara vai escorregar aqui, vai ficar, assim, estavam caçando uma forma de demitir o cara, e o time depois querendo que o cara fizesse coisas de, cara, e o cara tava 3 meses gente caçando pra dar um tiro, pra poder... Caçando as bruxas. Então, às vezes, a comunicação fica acontecendo só no processo empresarial e fala, cara, mas da mesma forma que a gente falou aqui com a equipe, cara, vamos tomar um café, vamos tomar um almoço. Como é que tá o que isso aqui te ajuda? O que isso te prejudica? E vou te ser bem sincero. Eu não... De novo, eu já fiz, mas também já errei muito. De novo, volta nos erros, né? E vejo pouca gente fazendo isso. Preocupado assim, cara, preciso vender para aquela empresa, preciso interagir, preciso entregar com aquela área. Pô, mas esquece a conexão. Não, deixa eu ver quem é o cara que tá tocando isso. Cara, como é que você tá? O cara, eu tô com 50 projetos, me desculpa, deixa eu ver, mas até para priorizar, tu fala assim. Eu já teve uma outra pessoa que aconteceu comigo que assim, putz, já aconteceu com 2, né? Wanda, beijo pra você, vou dar o exemplo da Wanda de outros. De assim, pau comendo na pressão. Mas na hora que ela foi, conversou lá com... Cara, não, calma aí. Bota esse projeto na frente dele, que, cara, o cenário dele é pior. O meu ainda consigo segurar mais um pouquinho aqui. Que é dificilmente isso acontecer, né? Por quê? Porque ela foi ouvir... Cara, me fala você, me fala da empresa, não. Esse tipo de cenário, vocês já conseguiram contornar, e acho que muito em cima da linha da Keila, que você conseguiram entender o lado da pessoa que está do outro lado para tentar... Deixa eu mudar completamente aqui a decisão que eu tava... Mudar completamente. Deixa eu pausar, deixa eu mudar aqui o meu pensamento, porque eu consegui entender o que está acontecendo com o CPF do outro lado, não só com a entrega. Já aconteceu isso com vocês? Ou como é que vocês... Ou como é que é a melhor forma de conectar isso, fazer, né? Para fechar um comentário. Às vezes você não tem o espaço para isso, porque você não tem ali um ecossistema que te permita. E eu já passei, né? Por diversos... Bom ponto. Por diversos cenários que... eu já falei aqui. Às vezes só você vai saber que talvez aquilo não vai dar certo. Mas você tem que conduzir da mesma forma, chamar o time. E quem você consegue criar essa conexão, que é o que você está trazendo para a mesa, vai facilitar a vida de todo mundo. Porque no final do dia, todo mundo quer dormir melhor, quer voltar para casa melhor, quer começar a semana melhor, como humanos. Então, seja o fornecedor, seja você, seja na ponta, nós somos seres humanos. Perfeito. Agora, tem outro lado, né? Já no passado, com um grupo de pessoas trabalhando junto, aí eu tinha a frase que eu sempre falava, gente, porque às vezes implica outros cenários, né? Princípios, valores, até onde você vai, o que você vai fazer, aí são bases que tem que ser automáticas. Sim, inegociáveis. Sim, perfeito. E eu sempre, no meu ecossistema, sempre foi, e vocês vão saber, chega na linha, não cruza.
Até pisa ali o pezinho nela, né? Comercial é a minha brincadeira, mas não cruza. Cruzou a linha, prejudica o negócio, prejudica as pessoas, prejudica o ecossistema, aí não tem graça. Então, conectar de verdade para poder falar essas coisas, né? E as pessoas entenderem, porque são várias esferas. É uma relação de confiança. Para o cara também se abrir, tem que ter uma relação. Você criar uma relação de confiança. Não é desconfia até que se prova o contrário. Você tem que ter uma relação de confiança, né? Boa. Vê como é que o tempo passa rápido? Já passamos mais de 1 hora só. Nossa. Tá vendo, né, galera? O pessoal nos bastidores falou, então, acho que vocês vão ter que marcar 2 dias, porque essa turma que tá aí não vai ter que ser um episódio só não. Boa, né? Mas já emenda, antes de ir pras perguntas finais, já emenda mais uma então, Tá, hoje você falou que tá no interior. Como que é a sua vida no interior? Por que ir pro interior? E você, vai apoiar seus filhos, os dois indo embora? Não, então, o interior foi... Só uma coisa, ela preocupada com as perguntas lá, já mandou 2 em 1, né? Eu conecto. Eu não posso falar de interior com você que você tá aqui. Daqui a pouco, 3. O meu, assim, o interior foi um acaso, assim, realmente de mudança, né? Porque dentro dessa trajetória aí que eu comentei, eu assumi um projeto que fazia uma série de conexões com empresas que no passado a NET, na época, tinha feito de aquisição, né? E uma das principais empresas, ela ficava localizada no interior de São Paulo, né? Tinha uma matriz, uma unidade própria, enfim. Eu estava indo muito para lá para conhecer a estrutura, conhecer as pessoas. Era um time que eu tinha acabado de assumir, enfim. E aí acabei tomando essa decisão, né? Mais pelo desafio e por ter essa estrutura lá, né? Mas morar no interior é uma delícia, né? Eu fico pouco lá, né? Durante a semana. Então você mora e não mora no interior? Eu moro nos finais de semana. Eu moro mais nos finais de semana, né? Às vezes um dos dias da semana, né? Eu consigo ficar por lá, né? Tô bem mais aqui em São Paulo. Eu tenho uma rotina em algum momento de viagens, né? Como eu faço... na Claro, eu cuido muito dos parceiros da Claro de atendimento, né? Então, eu tô sempre indo lá na ponta, porque eu tenho time também nas pontas, então tô indo lá para fazer uma agenda com o parceiro, escutar, né? Enfim, cobrar o que a gente precisa que ele entregue, mas também apoiar no que a gente precisa apoiar, enfim, mas... viver no interior, sem sombra de dúvida, é uma delícia. A parte de segurança, enfim, é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? Mas é uma delícia, enfim. Eu não pretendo sair de lá, né? Pretendo manter lá. E nessa vida louca aqui de estar aqui na capital e estar viajando para uma série de lugares aí nessas visitas aos parceiros. Boa, delícia. Boa. No meu caso, você perguntou dos meus filhos, né? Uma coisa que meu pai fez muito comigo, com meus irmãos e com vários amigos. A gente é de Recife, a gente acampava muito nas férias em Maragogi. Então, isso há 45 anos atrás. Que chato, né, não tinha nada ali. Então, assim, de novo, a história dos 3 filhos, a grana. Então, o acampamento foi uma coisa que eu cresci muito com isso. E eu pratiquei isso muito com meus filhos. Eu tenho 2 meninos, e quando eles nasceram, a gente até tentou ir para Jundiaí um tempo, mas a logística, crianças pequenas, não funcionou. A gente voltou para São Paulo. Mas eles crescendo... minha esposa é educadora e eu muito operacional, então a gente fez um planejamento mais ou menos de idades, o que a gente ia fazer, questões até que marcariam eles naquela fase, e a gente fez muito, começou com o camping, depois evoluiu para um trailer, e sempre coisas relacionadas com aventura. Então a gente criou uma conexão muito forte, né, como família. Eles já cresceram, já estão fora de casa. Mesmo sendo adolescentes ali, 15, 18, a gente está desconectado, porque o momento tem a desconexão, mas eu sei que eu estou conectado com eles. Então, assim, eles estão indo embora, mas eles não vão embora. E daqui a pouco voltam como... Os dois ou só o mais velho que tá O mais velho, o pequeno tá indo agora... O pequeno, né? 16 anos. Tá indo agora em junho. Então, a gente também tá naquela fase de transição. Imagina a mãe, coitada, tá sofrendo. Mas eles querem ir pro mundo e eu vejo o mesmo ímpeto que eu tinha lá atrás. E você se vê. E tem que deixar. E se dependesse... dos pais, eles queriam... junto. A mãe, não, eu quero que vai, mas não vai tão longe. Aproveitando os 18 anos do teu filho, para essa galera nova que está iniciando na carreira, com seus 18 anos, qual que é a dica que vocês dão? A dica é... Mesma forma que você, dentro a turma aí correndo hoje, eu vejo isso claramente, né? Muitos amigos, a gente conversa, tem o planejamento, tem as metas, tem tudo profissional, é real. Se você transpor isso para o teu pessoal, tem um pouco do mesmo ecossistema. Tem... a batida. Daqui a pouco tem um samba. Tem um momento para você fazer... Você não vai levar
Você pode até levar seu filho pra Disney com 1 ano, mas quem quer ir é você, não é o criança, entendeu? Perfeito. Boa. Ótimo então, ponto. Com 7 anos ele vai curtir muito mais, né? Que tipo de atividade você vai fazer? Então, a dica é, faça o teu planejamento. O negócio, ele vai vir, às vezes você pra controla, você. mas o teu planejamento pessoal, isso você tem mais controle. Então, é sempre, olhe para esse lado, olhe para dentro de casa, olhe para o momento, para que você possa depois, no futuro, olhar para trás e ficar, cara, eu posso tirar coisas. Hoje, eu posso tirar coisas, porque a gente fez tanta coisa, e coisas pequenas, gente. Aí eu não tenho casa de campo, mas o que a gente foi para esse interior, vai para lá, ao né? redor, Boa, com esses meninos, então isso cria legal, conexão, bom ponto. Às vezes até forçada. Não é fácil, né? Você impor esse ritmo. Falar com essa turma de 18 anos para eles se planejarem é um desafio, né? Mas eu acho que vale sim esse ponto aí do Helder, né? Enfim, de olhar pelo menos para 5 anos para frente. Exato. E continuar a especialização, né? Então, investir em especialização, investir em estudo, em capacitação contínua, sem sombra de dúvida, é um tema super importante. E, em algum momento, segurar um pouco a pressa dos movimentos, né? Porque essa turma é muito acelerada, né? Quando eles entram numa determinada empresa, se num primeiro ano não tiver uma promoção, não tiver um desafio diferente, eles já estão reavaliando, né? Já estão querendo reavaliar, enfim. Então, é ter um pouco de centralidade também, olhando esse objetivo de longo prazo para ver o que converge, né? Nessa trajetória aí de início de mercado de trabalho. Boa, né? boa. E só um recado aí para os líderes. Cuidado, que nem todos são assim. Porque esse é um excelente ponto que vocês colocaram. Porque eu participei de uma... Infelizmente eu esqueci o nome, mas participei de uma live com um menino que ele ajuda empresas para como é que se conectam com a geração X, né? X? Agora atual? Nem lembro agora. Tanta sigla. Z. Obrigado. Vale. Z. Z+. E a primeira coisa que ele falou assim, ó, para com o que vocês estão ouvindo na internet. Assim, não é porque é Z a idade que quer coisa rápida, não é porque tá lá que quer isso. Existem, mas você tenta entender realmente quem é o seu público, os seus colaboradores, porque não é porque é dessa geração, é a mesma coisa, não é porque é um cara com 60 anos que ele não é conectado na internet. Uhum. Então, a primeira coisa que faz, assim, só para desmistificar o todos, o são, para quebrar aquela coisa de segmentação antiga, né? Porque ainda, infelizmente, tem muita... Entende que existe um grupo, existe uma tendência, está mais conectada, já trem digital. Tá tudo certo. Mas assim, entende qual é o seu... E isso aí falou muito bem. Entende qual é o seu... De repente você tem uma pessoa... Aí volta o tema da empatia. Você tem uma pessoa aqui jovem, mas ela tem uma cultura familiar e uma orientação que, assim, que traz do planejamento, de tudo isso. Então, não estou dizendo que não tenha, mas assim... só não usem todo mundo, porque ele deu um outro exemplo. Não, porque teve uma empresa que a gente pegou um estudo, não sei de qual país, aí ele falou, cara, assim, me diz, a educação desse cara é igual a nossa? Esse cara aprende qual foi a escola que ele estudou? Como é que é o nível de conhecimento? Qual é o nível de cultura? Como é que você vai comparar você vai comparar o estudo de outro país com o nosso país? Aí o cara assim, então é só assim, usem, interpretem, interpretem, mas entendam quem é dentro do o contexto, seu... dentro do contexto de cada um, porque tudo pode ter camadas e pode ter níveis. Né? Mas o que acontece é o seguinte, esse é o exemplo bom do jovem, porque essas pessoas acabam falando assim, jovens, tá, mas jovens quem? Então assim, jovens A ou B ou C, porque nem a gente... Cara, você vai fazer... Ó, vamos alugar um carro. O Helder vai alugar um carro, tá com a família, é um carro. O Helder vai alugar só para ir para pai sozinho, vai alugar um outro perfil de carro. O Helder vai alugar um carro porque tá levando cliente executivo, vai ser um outro perfil de carro. Só ali o Helder foram 3 pessoas diferentes. Se eu for pegar porque o Helder é executivo, esse aqui é o perfil, cara, vocês estão... Mas esses elders têm que se conversar, né? E tem uma essência que você vai ajustando dentro... Então, por isso que... Adaptar os ambientes, né? Por isso que é o cuidado. Então, assim, pra gente ir pro fechamento, antes de fechamento, uma pergunta importante. Quais são a habilidades, a gente já falou um pouquinho aqui de quem são vocês fora. Quais são as habilidades especiais o que vocês gostam de fazer fora do momento corporativo?
Assim, não estou pensando... nesse momento, estou pensando na área de trabalho. O que você gosta de fazer? Se tem alguma habilidade especial? Tem alguém que não gosta de esporte. Já falou que não gosta. Já falou que não gosta. Não gosta. Então, vamos ver o que gosta. Então, assim, cara, não estou falando de trabalho. O que vocês gostam de fazer? No segundo grau, eu sofri muito bullying por causa disso, porque não jogam basquete, não jogam... Grandão, né? Joga basquete. Educação física. Nossa! Ia pro gol, goleiro. Não, legal, enfim. Sem sombra de dúvida, pela correria que a gente tem, né? Reservar um espaço para estar com a família é sempre muito importante. Perfeito. Né? Tá sempre com os amigos, enfim, numa roda de amigos, fazer aquele churrasco, né? Enfim, é um outro programa que no interior funciona muito aos finais de semana, muito, mas muito mesmo. E indo pro lado, assim, mais também, assim, de esportes, né? Eu sempre gostei muito de jogar bola e de correr. Mas, cara, desenvolvi uma condropatia patelar no joelho esquerdo que limita, né, algumas coisas aí de esporte. Então, tô afastado do futebol aí há alguns 3 anos, né? E continuo na corrida, que era um outro hobby que eu tinha, mas de uma forma mais moderada, né? Academia, enfim. Então, eu curto muito de estar na academia, estar sempre se exercitando, enfim. É um negócio que, para mim... ajuda não só o físico, o corpo físico, mas o mental. Perfeito. Né? Então, ajuda demais, enfim, né? Ir para uma academia e tal, queimar algumas calorias ali, acho que ajuda muito a tirar aquela pressão. É quando eu consigo, em algum momento, me desconectar daquela pressão do dia a dia, né, cara? Então, acho que mas tem alguma coisa que, assim... Pô, ele vai cavar, viu? Ele vai cavar. Assim, não, entendi, igual de esporte. Isso aqui eu sou fera. Não, uma habilidade sua. Ó, eu sou fera em soltar pipa. Pipa, não sei se aqui em São Paulo é pipa também. Fazer o cerol. Então eu vou falar do se é bom, faça isso. Churrasco, modéstia à parte, é uma habilidade bacana. Mas aqui que você tem faca sua, aquelas coisas de... cara, tem sim. A preparação... Ele faz churrasco, ele cozinha. Não, porque tem aquela coisa de... Gastronômico. A área gourmet da casa é importante, é uma das principais áreas da casa. E tem a questão, não, ninguém mete a mão na minha faca, essa aqui é minha. Não tem isso não. Não. Mas é bom, É bom ter um ferramental bacana pra assar uma carninha. Boa. Aí. Cara, eu sou o cara da aventura, então já saltei, gosto de mergulho, gosto de mergulhar. Quantos saltos você fez? Conta, não? Eu já fiz uns 3. Sei que era salto. É porque tem um marido de uma amiga que no outro dia ele falou, não, porque ele competia. Ele falou, não, eu fiz 500, não sei quanto. Falei, é pouco, mas assim, tipo, conversando, como é que isso é pouco? Mas é porque ele competiu e falou, não, aí era outra, porque eu tomei um susto, 500 e pouco era pouco. Não, mergulho também, já fiz uns 50 mergulhos. Legal. Mas essa diversidade da aventura sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Eu só não vou porque minha esposa não deixa, mas assim... sempre... Mas voar o quê? Pilotando? Não, só no piloto porque minha esposa não deixa. Mas eu gosto dessas adrenalinas que te dá. Maneiro, muito maneiro. forte. Então, como eu sempre acampei com meu pai, né, e depois eu tive 2 filhos, a gente começou muito nessa do camping, aí evoluiu para o trailer, tal, não sei o quê, comprei Jeep, barraca de teto. Então, a gente sempre fez muito esse negócio do off-road, do buscar espaços. A gente está aqui em São Paulo, do lado da Paulista, mas se botar um raio de 3, 4 horas, é uma loucura. São Paulo, muita coisa. De montanha, de mar, né? Você chega em 4, 5 horas, você chega em Paraty, que é um lugar, você entra naquelas ilhas ali. E na pandemia, foi o último marco, né? Ali eu moro perto da Guarapiranga, um amigo me chamou para velejar. Então eu fui lá, comecei a velejar num barquinho e tal, não sei o quê. E levei meus filhos, e era uma forma de eu pegar os meninos, né? Eu diretor de líder de escoteiro, essas coisas, sempre. E os meninos sempre estão ali comigo, e aí na pandemia eu descobri que para mim era uma coisa... Era quase que um camping no mar. Minha esposa não gosta que eu falo isso, mas assim... É mesmo. E aí eu migrei, e hoje eu uso muito a vela, né? Para buscar esse momento que você falou também, né? De tranquilidade. E eu gosto desse momento que eu consigo ser mais introspectivo e pensar nas coisas. E ter ali do meu lado, não só os meus filhos, mas bons amigos que curtem também. E aí você tem o supra-sumo, né? De algo ali com as pessoas que você ama, tá próximo, a família. Renova, né? E te renova. Então... Aí você tem um amigaço lá de Stone, um abraço, meu irmão. Porque ele se amarra em velejar, ele fica enchendo meu saco. Porque eu falo assim, pô, eu não gosto de mar. Assim, mar
Eu moro anos perto da praia e eu só vou no quiosque, na areia, tomo chuveirão, Mas enfim. tem que ter a química, né? A história do Mas ele sempre mosquito, chama né? pra ir pra... Não, ele for agora, mano. Não, já tá tudo reservado. Putz, cara, vai lá. E tem o biológico, né? De você estar ali no balanço e estar dentro do espaço fechado. Tem gente que não se ajusta, mas... Mas ele sempre fala que se amarra. Bom demais. Bem, gente, de novo, eu queria assim... Então, pra gente fechar, eu queria mais uma vez agradecer, super agradecer. Acho que quando a gente falou aqui, gente, são várias histórias. Se deixar, a gente vai embora aqui 3, 4, 5 horas. Porque eu acho que é importante vocês começando a entender aqui... Ih, cara, como é que eles são conciliadores? Como é que eles estão vendo a história desde novinho lá? Como é que eles ajudam fora, ajudam... Então, é legal que a gente se conecta um pouquinho, vê que tem relação, tem aprendizado, nem sempre é fácil. Porque de nós, as pessoas falam... chegou porque... Não, teve que arregaçar a manga, teve que ficar viajando pra lá e pra cá, teve que trabalhar e ficar viajando. Porque as pessoas também confundem muito viagem de férias com viagem a trabalho. Cara, viagem a trabalho, gente, você chega... Que você trabalha... Teve um período que eu falo assim, cara, não quero mais abrir computador, vamos todo dia tomar um drink. Por quê? Não, porque senão você trabalha a hora que teu olho estiver aberto até a hora do olho fechar, que aí tu volta pro quarto, tá no computador. Então, não é fácil. Então, existe muito esforço para os caras estarem onde estão esses super 2 profissionais. Então, queria super agradecer também a Keila para poder voltar. E aí, para fechar, é o seguinte... que a gente chama aqui de rodada de arroba. Quem quiser continuar acompanhando vocês, que vocês falam, posta como é que acha vocês nas redes sociais. E que vocês deixassem um recado final aí para quem está assistindo. E aí, aqui a gente tem grandes amigos, executivos e tudo isso. Mas pensando um pouquinho, todo esse bate-papo nosso aí da história de vida de vocês... O que vocês três, quero deixar um novo recado hoje, o que vocês têm aí de histórias, de recado legal para quem está nos assistindo, mas de coração, de novo, super, super obrigado. Pessoal, Charlie, Pluris, Mídia, Bidu, Uso Digital, Podspace, Cliente SA. Olha o nível de conhecimento, de formação nova desses profissionais incríveis que a gente levou. Obrigado por ter apoiado aqui a gente. Eu com certeza já fiquei pensando assim, será que eu tenho que velejar com o cara? Ou é melhor a gente ir lá no churrasquinho do casal, achando que é mais pé no chão. Dá pra juntar os dois, hein? Churrasquinho Churrasquinho. Churrasquinho, boa. Empresa no interior que dá Mas, cara, de coração, super obrigado por vocês terem topado e estar aqui com a gente. Foi incrível. Além de tudo, bom, primeiro agradecer, né, o convite e estar com vocês aqui. É um prazer em conhecê-los também aqui, né? O Wellington já tinha feito o convite, a gente já teve várias oportunidades de conversar. Mas, além de todo o planejamento, né, meu filho mais velho fala para mim, acaba a conversa ali e tal, e aí, pai, vamos lá, vamos para a logística, né? O que ele brinca comigo. Mas tem algumas coisas que são 3 fatores que eu vou deixar aqui, né? Dedique tempo, né, para a sua esposa, se você não é casado, né, o tempo para você, isso é importante, né? Então, todos os anos são 3 momentos que eu dedico, seja para a esposa, aquele momento que você vai viajar com os filhos, com a família, que é diferente de estar só com o outro, e o momento de dar algo de volta, né, que é o trabalho social, que é trabalhar de uma missão, de um projeto, né? Eu tive muito isso dentro de casa, meu pai é um pastor, sempre muito envolvido. Tinha aquele projeto bacana, acabou que a gente nem falou aqui do projeto. Hoje, meus pais, aí depois nas minhas mídias, Helder_Cavalcante, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, é igual, vocês podem ver ou me perguntar depois, mas meus pais hoje trabalham num projeto social no Líbano, cuidando de crianças com futebol. Então, assim, essa questão da missão, do dar de volta, é muito forte dentro de casa. Então, a gente também dedica, inclusive esse ano eu vou estar na Albânia, meus filhos vão estar no Amazonas e meu pai está no Líbano. Assim, todos envolvidos em missões humanitárias. Então, é algo muito forte dentro de casa também. Que então, bacana. É o dar de volta. Cuide de você, do seu outro, cuide da sua família e dê de volta. Eu acho que se você colocar isso dentro do seu planejamento, você pode ser 3 dias para cada um desses, né? E dá pra ter tempo pra isso. Dá pra ter tempo. Aí não tem como falar de planejamento. Faz parte. Né? Perfeito. Boa demais. E esse é um super projeto mesmo. O Elton já falou uma vez comigo, um super projeto bacana. A gente sabe que o esporte pode transformar a vida, mas quem faz de forma séria, transforma de verdade. Bom, legal. Wellington, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, prazer aí em estar aqui com a Keila e com o Helder, né, em conhecê-los também. Queria agradecer também o apoio aí de todos os patrocinadores aqui do Conexão. Enfim, acho que recomendo ainda quem não teve a oportunidade, quem não conseguiu conciliar a agenda, que esteja aqui, porque realmente é um momento de troca que tira a gente um pouco daquele dia a dia, né, da pressão do dia a dia, para fazer uma troca aqui que foi super prazerosa, né, nessa mesa aqui, super bacana.
Mas acho que a dica, cara, assim, complementando o Helder, cara, que bacana aí a sua dica, né, desse trabalho que você e a família fazem. Eu vou focar um pouco mais na questão profissional, né? Então, de fato, assim, especialmente os líderes, foquem muito nas pessoas, né? A gente tem muita dificuldade de escutar, né? Então, escutem seus times, escutem o cliente, né, cara? Enfim, a gente que trabalha nesse segmento aqui, às vezes tem dificuldade em escutar o cliente, né? E na prática ali, e no dia a dia, às vezes a gente escuta por uma pesquisa, por alguma coisa e acha que já sabe tudo, né? Então, acho que é sempre importante ir na ponta, de fato, escutar de forma genuína o cliente, né? Perfeito, não só pelos indicadores de pesquisa ou algo do tipo que demonstram ali alguma coisa, mas ir na prática mesmo, né? Ver na prática o que está acontecendo aí com o seu cliente, porque isso ajuda muito a gente a trabalhar nas melhorias contínuas aí de processo de experiência do cliente. Boa. Escutem de forma genuína, escutem de verdade, né? Principalmente cuidado, cara, aquelas coisas de que eu preciso monitorar, eu preciso fazer aquele... Eu quero escutar, mas eu já tenho minha planilha pronta pra preencher, cara. Isso é a morte. Porque assim, você escuta já querendo encaixar a resposta nessa aqui. Cara, estejam lá, mas estejam assim, escuta. Inclusive, só pra reforçar esse ponto. Né? Não, gente, as conexões podem te gerar coisas que você não espera. Então, assim, eu falo que eu sou uma pessoa, outra pessoa depois que a gente começou aqui do que eu ouvi, porque de vez em quando você tá ali numa escuta querendo essa resposta, mas de repente você vai vir coisa que vai mudar a tua vida, não é teu negócio. Se você tá aberto para poder ouvir, você pode mudar a tua vida. Se você tá fechado, você não só não vai te agregar nada, como você não vai conseguir agregar nada à pessoa. Então, ótimo ponto. E nós estamos buscando aqui, né, do lado profissional, né, a automação, né, toda essa chegada do IA, que é o tema do momento, toda essa facilitação dessa jornada do atendimento, mas no final do dia, esses processos eles têm que se adequar ao humano. Então, sai do humano e volta para o humano. Gente. Então, se você não fizer uma jornada que se adequa, né, ao indivíduo, à vertical, ao que está do outro lado, é falha profissional. Pessoas fazendo para pessoas. Então, não adianta, a gente pode dar a volta que for, vai fazer a automação que for. Cara, se não fluir com aqui com a gente do outro lado. E se eu não escuto, você vai fazer coisa errada. Foi excelente ponto. Super obrigado de novo. Agradeço, eu adoro estar aqui. Eu quero vir toda vez. Boa. Sim que é bom. Como dica, a pessoa se permitir a se conectar. Que é super importante. Você trazer você aqui, ser você nesse bate-papo, se permitir, porque hoje a conexão ela é muito fria. Então eu te encontro no LinkedIn, me conecto a ti, mando uma mensagem, muitas vezes a outra pessoa não vai te responder, não vai te dar esse espaço, porque a conexão ela é muito fria. Então, estar com as pessoas, se permitir a estar próximo às pessoas. Eu já tive nos dois momentos, né? Como fornecedor, como cliente. Toda vez que eu tive como cliente, eu me conectava com os fornecedores que queriam me mostrar alguma solução para conhecer a pessoa, entender o que tem de novo e como ela é. E ao contrário também. Quando eu estava como fornecedor, eu achava muito genuíno quando o cliente queria me ouvir, queria entender o meu negócio, porque é você... se permitir nessa conexão, independente da cadeira que você está, independente do cargo que você está. Então, isso como eu deixo de dica, se permitir. Boa. E meu nome é Keila Ortiz, como eu me apresentei no início, podem me conectar no LinkedIn. Muito obrigada. Show. Eu esqueci de falar das redes sociais, então só para deixar aqui, o LinkedIn é carlos.bandeira e o Instagram é Carlos C.A. Bandeira Souza. São as redes aí pra deixar que eu tinha. Carlos C.A. Bandeira Souza. A gente faz. Bandeira Souza. Nem sei nem se pode mudar, não sei como é que pode. Eu acho que pode mudar, cara. Mas já ficou todo mundo conhecido, né? Boa demais. Muito bom. Não, e assim, o bom é que, como vocês falam muito de conexão, assim, tem pessoas que gostam muito de títulos, né? Então vou dar assim, uma dica mais básica do mundo, mas que é uma metodologia de negociação de Harvard, que fala pra todo mundo: separe as pessoas dos problemas. Qualquer tipo de relação, não misture problema com pessoas. Entenda a pessoa, ok, vamos resolver o problema. Então você vai ver lá, beleza, é lá uma que, enfim, eu dei aula na FGV durante um tempo e quando pegava aula de negociação, eram algumas matérias que eles usam. É a coisa mais simples do mundo, mas que as pessoas confundem. Da mesma forma, você precisa entender as pessoas para ajudar. Gente, o problema não é a pessoa física. O problema aqui tem que ser resolvido. Se você tiver separar e conectar, você vai resolver melhor. Então, se conectem de forma genuína. Tomem café, almocem,
Acabou a reunião, vai lá, agora vamos pro show, porque agora acabou o trabalho. Façam bastante isso. Vocês vão ver como é que os resultados vão melhorar bastante, né? Gente, mais uma vez, super obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Tchau.